Esse é o 14º episódio do Tagawa Cast e eu estou muito feliz. Recebi uma molecada aqui, show de bola. Quer dizer, eu fui convidado primeiramente junto com o Piero, que é um brotherzaço nosso, para fazer parte do podcast do Mikasa. Tá aqui Cássio, Rodrigo e Matheus, que não coube na mesa aqui. Matheus, me desculpa. Prometo que na nossa próxima gravação você estará sentadinho aqui. Produção, microfone novo aqui, hein? Matheus. E você sabe, o Tagawa Cast conta história de pessoas que chegaram ao topo, histórias super especiais. E falamos também sobre mercado imobiliário, educação, lifestyle, mas o principal, de alguma maneira eu quero que o Tagawa Cast leve para você uma mensagem que você possa usar para você como evolução e compartilhar com quem você queira, porque todo o Tagawa Cast é como se você estivesse lendo um livro. São histórias de vida, são pessoas que sabem o que faz, são lutadores e vai com certeza te levar a algum aprendizado. Cássio, Rodrigo, podcast Mikasa, depois a gente vai colocar aí para vocês acompanharem, tem conteúdos fantásticos, eles estão totalmente voltados a falar sobre mercado imobiliário, então fala sobre imóveis, fala sobre venda, fala sobre locação, fala sobre contrato, fala, leilão de imóveis, tudo. João Angeli, que vocês vão conferir na semana, é nessa semana, né, Matheus? Essa semana, né? Essa semana do João Angeli, e são também amigos em comum aqui com essa turma boa aqui do Mikasa. Meus amigos, obrigado por vocês estarem aqui no Tagawa Cast. A gente que agradece o convite, é sempre um prazer poder contar um pouquinho do que a gente está fazendo. São iniciativas que movimentam o mercado, né? A gente consegue passar alguns conhecimentos, conversas que a gente já teve lá, e isso tudo muda, dá insights para que a gente mude a forma de pensar no nosso trabalho. Às vezes a gente fica tão focado no nosso dia a dia que a gente não consegue fazer nada diferente, né, Rodrigo? Isso acontecia com a gente, né? A gente sentia que estava desconectado com o mercado, que a gente estava muito no nosso mundinho, que além do podcast a gente trabalha numa empresa, tem uma empresa de imóveis planejados, fabricantes, indústria, tudo mais. E a gente falou, a gente está aqui no nosso mundinho, só entre a gente, como é que está o mercado? Como é que não conheço ninguém, para onde a gente vai? Né? Então a gente pensou nesse formato de podcast porque a gente não encontrou algum que a gente pudesse assistir. Né? Hoje temos aqui com você também construindo esse trabalho maravilhoso. Hoje já tem alguns, mas lá, o ano passado, quando a gente começou, a gente já está... 1 ano e meio, episódios. Por aí já. Não tinha. E aí a gente falou, não tem. Procuramos. E agora? O que a gente faz? Né? Falou, vamos construir um. Já que não tem, vamos fazer. Muito legal. Atitude, né, cara? Atitude. E a gente vai contar já como que foi toda essa história, porque não foi assim, né? Vamos fazer e a gente conta um pouquinho melhor. Mas antes de começar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Legal. Deixa o Rodrigo falar também. Rodrigo. Muito prazer. Muito obrigado, Ale, pelo convite de estar aqui hoje. Pô, a gente vem fazendo muita coisa aí, né? A gente usa muito marketing, redes sociais, a gente fala muito de mercado imobiliário. Não tem tanto tempo que a gente começou, mas, a gente vem acertando a mão em várias frentes, tanto na empresa de imóveis como também no podcast. E como o Cássio falou, né? A gente faz isso porque a gente gosta. Então, a gente, gostou muito de receber o seu convite, porque também é o primeiro podcast que a gente vem, que não é a gente que está entrevistando. Sério mesmo? É o primeiro? Poxa, que privilégio, cara. É o primeiro que a gente está do outro lado da mesa, né? Ó, o Matheus está aqui, junto nessa história aqui. Ele não falou aqui nesse aqui, mas ele está aqui nos bastidores. O próximo, Matheus, nós vamos conversar aqui porque é um privilégio receber vocês e o Tagawa Cast tem a oportunidade de receber vocês como entrevistados agora, né? A gente está do outro lado da mesa, até falei para ele. É mais difícil, eu acho que, como a gente já fez vários, né? É mais difícil ser o convidado do que ser o entrevistador. A gente gravou 54, mas a gente falou assim, cacete, o que a gente vai falar lá? Mas beleza, a gente tá aí, a gente tá fazendo muita coisa, tamo na luta, tamo na linha ali de frente mesmo e a gente ainda não zerou a vida, mas a gente tá na correria. Então, o que a gente puder agregar aqui pro pessoal... Então, tá legal. Quero saber a idade de vocês primeiro, cara. 31. Cássio, 31. 27. Rodrigo, 27. Matheus? 27. Matheus, vem aqui só aparecer, o pessoal saber quem é você. Onde você quiser. Entra aqui do lado do Rodrigo, ó. Fica aqui do lado. Mas ele é meu, então, ele é irmão do Cássio, mas é a cara do Rodrigo, entendeu? Meu, os moleques são muito gente boa. Ó, vamos começar assim. Antes de falar sobre a vida empreendedora de vocês, antes de falar do podcast Mikasa e a gente trocar ideia sobre o mercado imobiliário, eu queria saber um pouquinho da vida de vocês. E assim, de onde vocês são, que bairro, onde vocês cresceram, qual que é a história, qual que é a relação também de vocês com o mercado de imóveis planejados. Conta um pouquinho para nós, queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Vou começar comigo, né, que estou há mais tempo nisso. Vai lá, depois eu engatilho. Minha história veio assim, meus pais trabalhavam na roça, no Paraná.
A gente veio de sítio, de plantação, de tudo mais. Meu pai, com aquela vontade de não fazer mais aquilo, que ele falou que, mas como que foi você querer outra coisa? Ele falou, não precisava de muito para querer outra coisa, de melhorar na vida, porque é uma vida muito difícil, né? Então, eles trabalhavam em plantação e tudo mais, desde a época do meu avô. E ele começou a trabalhar num banco na cidade vizinha, né? Conseguiu. Isso é interior do Paraná? Interior do Paraná. Né? Só pra você ter uma ideia, a cidade foi asfaltada o ano passado. Caraca! Então, brinco que eles vieram do -10, né? Mas pulando um pouco a história deles, partindo para mim, então eles vieram do Paraná, meu pai trabalhou nesse banco, depois teve uma oportunidade de vir trabalhar como vendedor de imóveis aqui em São Paulo. Já veio com vendedor de imóveis, ele cara. Ele trabalhou numa loja concorrente da primeira Casas Bahia, lá em São Caetano. Que louco! Né? Então ele começou a trabalhar nessa empresa, na verdade, ele veio embora, ele começou a trabalhar como uma segunda opção. Né? Isso acontece muito no mercado imobiliário com os corretores, né? Trabalha como uma segunda opção. Então, de sábado aos domingos, ele ia para a loja de um tio nosso. Né? Ele veio trabalhar para um outro negócio, mas de sábado e domingo ele atendia nessa loja. E ele começou a ver que com algumas vendas e a comissão dele, valia a pena ele largar o outro emprego e trabalhar só com móveis. Olha só, mas ele veio com a família toda já? Não, sozinho. Veio sozinho primeiro. Nisso, eu não estava nem no plano de nascer ainda. Certo. Né? Isso foi no começo vindo em São Paulo, acho que é 88, 89, por aí. E aí ele começou a trabalhar nessa loja de sábado e domingo, começou a perceber que tipo, o móvel dava mais dinheiro do que o outro emprego, ele só precisava dedicar mais tempo. E nisso ele trabalhou nessa loja, e nesse tempo minha mãe engravidou, ele ia para lá de vez em quando. Você é o mais velho? Sim, eu sou Você é mais velho, tá? Então ele estava indo para lá de vez em quando, não morava, eles namoravam à distância, namorou um tempo à distância, até que teve um momento que em uma das lojas, esse dono da loja, ele achou um ponto que ele sempre quis, e ele ia fechar a loja. E aí meu pai, no espírito empreendedor dele, falou o seguinte, não fecha a loja. Deixa esse showroomzinho que está aqui, eu termino de fazer as entregas para os clientes que estão aqui, né? E eu assumo a loja, eu assumo aluguel, eu assumo tudo, não entrega. Só deixa um pouquinho de mobília que conforme vai vendendo eu vou te pagando. E nesse momento, o cara topou. E aí ele ligou para um cunhado, que é o irmão da minha mãe na época, né? Para ele vir para São Paulo. A gente conta essa história lá no podcast, acho que é o episódio 1 ou 2 ou 3, não lembro qual deles, é o 4, o Matheus sabe. A gente conta essa história do início da nossa trajetória. E aí, meu tio veio para São Paulo, ficou perdido em São Paulo, né? Menino de interior, não conhecia nada. Deu 2 voltas no quarteirão, já não sabia onde estava. Falou, não quero. E meu pai foi até a rodoviária com ele, tentando convencer de que era um bom negócio. Ele falava assim, que o móvel, ele não era um produto perecível, que não tinha prazo de validade igual da plantação, né? Verdade. Ele tinha lá no estoque, você vendia, ele não estragava. Foi um dos argumentos que ele usava. E aí, no final, ele conseguiu, chegando na rodoviária, convencer meu tio, abrir o negócio. Né? E nesse tempo, minha mãe estava grávida. Então, eu já nasci dentro de um negócio de imóveis. Porque nessa época, eles moravam literalmente dentro da loja. Então, ele ficou com aquele aluguel, montou um quarto e cozinha no fundo e nisso eu nasci. Literalmente, ele morava no trabalho, né? Isso já foi em 93, foi uns 3, 4, 5 anos depois. Eu já tinha nascido, né? Eu vim embora, minha mãe veio embora. Na verdade, eu nasci em São Paulo, né? Não nasci lá, minha mãe já tinha vindo embora, grávida. E a gente começou a morar na empresa. Meu primeiro contato com o móvel foi com 2 anos de idade. Então você já conseguia construir seu caminhão de madeira? Sempre já? Com o cliente que eu tenho 31, mas eu tenho 29 anos de experiência. De experiência, boa. Olha só vou fazer um break aqui, porque só para você entender a mensagem. Eu sempre falo isso aqui e eu sei que eu sou repetitivo, mas se você quer empreender, eu falo da vaquinha do precipício, né? O grande medo das pessoas de empreender é o receio de abrir mão de algo para você prosperar. Você conhece a história da vaquinha do precipício? Não, nunca ouvi. Tinha uma família da roça, tinha um sítiozinho, e o que acontecia? Ele tinha uma vaquinha que ela era a sobrevivência da família. O que essa vaquinha dava? Leitezinho de manhã, e aí do leitezinho eles tiravam lá alguns litros, trocavam com a vizinhança por pão, por verdura, por legume, por galinha, ia trocando. E aí essa vaquinha fazia o quê? Dava a subsistência da família. E esse, através do leitezinho, a vaquinha no processo todo dia, né? Pegava o leitezinho, tirava o leite da vaca, vendia, trocava, e aí fazia um queijinhozinho aqui e tal. A família sobrevivia. Não tinha nenhuma regalia, não tinha nenhum luxo, mas sobrevivia naquela linha, tipo assim, não passava fome, mas também não tinha nenhuma coisa a mais que isso, né? Aí, beleza, um dia caiu uma tempestade, a vaquinha, você bebia água pertinho do precipício,
A vaquinha escorregou e a vaquinha caiu no precipício. O que aconteceu? Da noite para o dia, o cara perdeu a sobrevivência dele. Que a vaquinha fazia todo o processo para que ele conseguisse sobreviver. A hora que a vaquinha caiu no precipício, o que aconteceu? Eu não tenho outra escolha. Ele falou, eu preciso mudar a minha vida. O que aconteceu? Ele olhou isso como uma oportunidade e transformou o sítiozinho dele, uma casinha nada, numa grande fazenda. Se a vaquinha não tivesse caído do precipício, ele não seria... Hoje, essa história é real, entendeu? Um dos grandes fazendeiros que existem hoje no Brasil. E se não tivesse acontecido isso com a vaquinha dele, nunca teria dado certo. Qual que é a moral da história? Eu sempre falo aqui pro pessoal que assiste a gente que assim, se você não tiver coragem, se você quer empreender, tá? Se você quer ser executivo, você quer seguir a tua linha dentro de empresa, o caminho, obviamente, é você continuar teu plano de carreira, continuar evoluindo, trabalhando seu relacionamento, construindo o seu ecossistema para que você consiga prosperar numa linha executiva, que também é um caminho ótimo. Mas para quem quer empreender, porque assim tem muita gente que fala, eu vou empreender, mas eu quero ficar na minha empresa. Quero ficar no meu emprego. O cara não abre mão nem de uma coisa nem da outra. Então não tem como dar certo. O que seu pai fez? Cara, roça, oportunidade, chega aqui, entende do mercado de imóveis, vê que é uma grande oportunidade, convence seu tio a ficar, que estava indo embora, que achou que isso não ia dar certo. Sim. Concorda? Com certeza. Ele jogou a vaquinha dele no precipício. Então, a mensagem que eu coloco para vocês aqui no início da história da vida aqui do Cássio, do Matheus, e depois o Rodrigo vai contar um pouquinho da história dele, mas assim, deu certo como empreendedor porque teve coragem de jogar a vaquinha no precipício. Exatamente. E tem coisas ruins que sempre vêm para o bem. Tem coisas que você pensa que é o fim do mundo, mas sempre precisava acontecer para que outra coisa melhor acontecesse. E a gente só não entende naquele momento. Então, eu sempre penso em coisas ruins que acontecem, são coisas que ainda vão acontecer que eu não entendo. Né? E na vida empresária, isso acontece o tempo todo. É isso aí. E você começa contando a história dele porque, de alguma maneira, isso é uma inspiração para você, Sim, concorda? Sim, com certeza. Porque, poxa, vocês sabem, o mundo nosso de ser empresário, de empreender, é assim. Eu falo que a gente tem 5 garrafas e 3 tampinhas. É tampa daqui, destampa dali, e você tem que deixar as garrafas sem derramar o líquido. E é uma montanha russa. Ser empresário é resolver, no mínimo, 20 problemas por dia, cara. E não é diferente, não é? Exatamente. E daí? 5 que você planejou e 15 Isso, você não planejou, né, cara? Não é? Entendeu? Não é tão romântico como vende, né? Mas se não transformar em romântico, não vende. E uma? Ideia, né? Mas não é tão romântico, mas é gratificante. É isso aí, cara. Tem pequenas coisas que acontecem que pagam todos os outros problemas. E o céu é o limite. Exatamente. Não é? Você não tem um teto, né? O teto é infinito. Né? Então eu não pude contar a minha história sem contar primeiro a deles, porque tudo que eu construí na minha carreira veio dessa planta deles lá no começo. Porque eu até brinco essa com meu sementinha, pai. né? É. Se você não tivesse feito isso, eu seria agrônomo hoje. Talvez. Verdade, né, cara? Então isso mudou a vida da família inteira como um todo, né? A gente nunca... É difícil eu pensar que se eu não tivesse a família de imóveis, se eu trabalharia com móveis planejados. Talvez não. Né? E você vê que a história, assim, o pessoal fala, porque eu tô na roça que eu deveria seguir o caminho. Muitas vezes não. E não tem problema nenhum seguir na roça, desde que você se transforme a roça em algo altamente próspero, né? Meu pai tirou todo mundo da roça. Uhum. Ele veio e depois tirou todo mundo. Olha só, cara, o E a movimento. única pessoa que ficou é um tio nosso, Certo. que hoje ele tem vida boa com isso. Ele construiu um patrimônio Tá. e com tudo mais, mas também começou lá do nada, né? Então, voltando um pouquinho na história, ele começou com essa loja, sem showroom, só com o showroomzinho que o cara deixou. Então, ele vendia um armário, com o lucro do armário ele comprava 2 armários, do lucro de 2 armários ele comprava 4, tirava só o da comida. Então, a gente morava na empresa, atrás da comida. Até brinco que depois tinha uma tia nossa que veio trabalhar, a irmã dele veio trabalhar, né? E aí teve uma situação que lá no quartinho ela tinha que dormir embaixo de uma pia. Eu até perguntei pra ela, mas como é que era? Ela falou, era muito melhor do que dormir lá na casa da roça. Olha só. Né? Né? Aqui eu tô na pia em São Paulo. Sim. Debaixo da pia em São Paulo. E o seu pai teve isso tudo? Não. Se formou no 2º grau e Certo. né? A experiência que ele fala que teve de estudo foi a experiência de trabalhar no banco. Que Né? trouxe para ele uma questão de Trouxe uma gestão visão de financeira. administração, gestão financeira. A vida formal em A si, vida né? formal em si ele nunca teve, né? Pra você ter uma ideia, meu pai é um cara que vive sem computador. Eu não entendo. Ele usa o computador dos outros, assim, que ele senta às vezes, começa a entrar no sistema da empresa e tal, mas ele não tem um próprio até hoje. Fantástico. E não quer ter. Fantástico. E não quer ter. Fantástico. Né? Ele confia no que a gente está fazendo e só dá uma olhada de vez em quando no computador da minha mãe. Mas ele não tem, né? Tem Não, celular, tem tudo mais, mas ele
nunca teve esse viés de ser um gestor. Ele Certo. é um empresário que começou do zero e Visão, aprendeu, né, cara? aprendeu com a vida como fazer aquele negócio, né? Então, começou lá vendendo um móvelzinho, entregando, ele e meu tio, só os dois, um entregava, outro vendia. Viu? Vendeu um, vai de novo. Essa Vendia matemática um- para o pessoal entender que não é tão complexa, Sim, né? vendia um com a margem, conseguia comprar mais um, mais dois, e aí vendia um, guardava um dinheirinho do outro, aí comprava outro e foi Entendi. fazendo isso daí. Escalando, Até ele conseguir se estabilizar, tirava só o necessário para sobreviver, até começar a sobrar um pouquinho mais. E ele já fabricava? Não, Não. nessa Ele época era só venda. Ok. E aí? Fabricar veio muito tempo depois, né? Veio Tá. até... Aí você nasceu, 2 anos. O Matheus tem? 26. Aí passou mais 5 anos, veio o Matheus. Isso. Aí depois passou um tempo construindo um negócio, a gente entrou no mercado de móveis planejados, ele entendeu que era uma oportunidade e tudo mais. Como chama a empresa? Pode? Geração Design. Geração Design. Isso. Estamos aqui em São Paulo, completamos 30 anos agora, dia 13 de janeiro. E olha que louco, eu falo que a São Paulo é engraçado, porque a gente fala que São Paulo é muito grande, mas as pessoas têm os contatos de primeiro grau. Eu falo que em 5 contatos você chega no presidente. A gente começando a conversar aqui, tem uma loja na Avenida do Cursino, não é isso? Isso, é uma delas. É uma delas que é nessa rua, em frente à loja deles, tem o bar do meu tio, que é o bar do Luiz. Na verdade, do meu tio-avô, que é irmão da minha avó. Melhor bar de São O Paulo. melhor bar de São Paulo, cerveja gelada numa máquina de sorvete antiga, assim. E os petiscos são de, né? Cerveja de água na sempre boca. brincando. E aí, conversa vai e o Cássio e o Matheus também, né? Estudaram com meus primos. Olha como esse mundo é pequeno, né, cara? Muito pequeno. Mas voltamos para a história aí. E chegamos aqui e encontramos o João Angeli. Isso, chegou aqui e encontrou o João Angeli, que também é nosso amigo em comum, e não combinamos. Não. E aí, de repente, no mesmo horário, os dois, tá todo mundo aqui, né, cara? Verdade. Né? Então, construindo isso, a gente entrou no mercado de móveis planejados. Nessa época, começando a ficar há 10 anos, eu trabalhava. Meu pai sempre, ele botou isso na minha cabeça, que, assim, eu era o primeiro filho, o único Certo. filho, e desde muito novo, eles tinham que ir pra roça, eles tinham que trabalhar, eles tinham que ajudar em casa de alguma forma. Então, eu sempre fui... Naquela época, entendia que era obrigado, né? Mas hoje eu entendo como foi bom para mim, para minha formação. Mas quando você é jovem, você não entende. Que você... Mas fazia. Então, eu tinha que trabalhar. E eu fiz os meus primeiros trabalhos com 9, 10 anos de idade. Era cadastrar uns clientes, lançar... Com 9, 10 anos você já fazer estava boletim, cadastrando. fazer Carregar as uma coisas, cadeira, fazer um carregar uma negócio. cadeira. Que Meu pai legal, falava, cara. você quer dinheiro? Você quer R$5 para comprar um lanchinho na escola? Tem esse criado mútuo para montar. É só você montar que você recebe. Olha E a vida só. é assim, você precisa fazer algo para ter algo em troca. Não eu te dar e você só reclamar quando eu não te der. Né? Então, ele sempre me ensinou isso. Então, o meu primeiro móvel, eu vendi com 11 anos de idade. Com 11 anos você já estava Eu vendendo o primeiro atendi móvel. um cliente, e o cliente comprou porque falou, olha que bonitinho, atendendo, porque eu ficava na loja, aí todos os vendedores ocupados, eu fui lá e dei uma atenção para a pessoa. Mostrei um armário, era um guarda-roupa, daqueles prontos, né, de 6 portas, marfim, né? E eu dei uma atenção, expliquei, não, esse armário é assim, aqui, porque eu já sabia, porque eu ficava escutando. Certo. E a mulher, não, eu vou comprar com você, porque isso foi uma graça. E eu Olha escutei isso só. diversas vezes, quando eu era bem jovem. Eu até falava, a minha vantagem é ser novinho. Então, tá vendo, né? Porque a galera ficava olhando assim, falou 2, 3 palavras, vendeu. Então, já vendia, né? Né? E a pessoa achava legal. E você com 11 e o Matheus te enchendo o saco O com Matheus 5, era 6, criança, não? Tava em casa. Tava em casa aí, Sim, né? A gente tem 5, 6 anos de diferença. Né? Então, nessa época, ainda ele era bem pequeno, né? Então, nessa época, a vida já estava um pouquinho melhor. Tá, ele pegou a fase Ele boa já tinha uma menina que cuidava deles em Cê, casa. ó, Eu já não. o negócio- O meu era, não tive isso e Tá. eu ficava na loja. Então, minha mãe trabalhava e eu ficava na loja. E sua mãe também trabalhava com seu pai? Sim. Aí Eles ele- começaram juntos. Ah, eles Começou começaram assim, juntos, os dois cunhados. Certo. Aí quando começou a apertar, trouxe as 2 mulheres, né? E aí começou a trazer o irmão, trazer outro irmão pra ser montador, pra tudo mais. E não até deu que- pau, não? Foi tranquilo? Ah, dá até hoje. É, né? Você entendeu? Família é isso, cara. O bom é que você pode falar um monte de coisa Aham, que não leva pra verdade. os bastidores. É. Né? Todo mundo se resolve ali mesmo. É. Mas no começo foi assim. Então a gente vivia dentro da loja, aprendi muito escutando, ouvindo eles falarem. Legal. Então eu me interessei. Né? Então sempre final de ano ia ajudar a montar, ia carregar peso, ia ajudar. Tinha que ajudar de alguma forma. A empresa era pequenininha, era da família, só trabalhava os familiares. Então eu tinha que ajudar de alguma forma. Essa cultura ele implantou na gente desde cedo, também implantou nos meus irmãos. Tem que- mais irmãos? Sim, tenho mais uma irmã e um outro irmão. Que tem Rapaz, uns seu 24 pai- anos e uma Mas não é irmã fraco. de 13. Tá Peraí, preparando. não, de novo. São 5? Não, são 4. São 4? Sim. Rapaz do Tem céu. o Júlio, que trabalha com a gente também, tem 24, e tem uma irmã de 13 anos.
que é Caraca. a espinha do tacho. Preparou a equipe, né? Do futuro. Então ele já... Peraí, né? Já preparou a aposentadoria Não é? dele. Né? Então, ouvindo, eu vendi o meu primeiro móvel com 12. Meu primeiro projeto de móveis planejado foi com 14, 15. Que eu já sabia mexer no programa. E nessa época eu ajudava, fazia um pouco de tudo. Montava aqui, eu atendia ali. E eu atendia os clientes que sobravam na loja, né? Então, Você todo ficava mundo ocupado, com... eu atendia. Era Tá. assim. Né? Pra dizer, com 16 anos, eu já assumi um posto de projetista mesmo. Atendimento com vez, né? Com a ideia. Então, eu trabalhei dos 16 aos 19 como projetista. Você fez arquitetura? O que você fez? Aí, Administração, Nada. perfeito. Nisso daí, Nem tinha eu formado já- ainda, né? Não, com 16, quando eu estava trabalhando como projetista, Certo. eu estava na escola ainda. Então, eu trabalhava de manhã e E estudava aí, de manhã e trabalhava ia à lá, tarde. fazia os projetinhos, Isso, aí depois... AutoCAD e tal. Não, na época é Promob ainda. Ah, o Promob que ainda, é para perfeito. móveis planejados. Perfeito, né? é. Sei um pouco de AutoCAD, sei um Certo. pouco de SketchUp, mas eu nunca me formei na área de móveis. E você conseguia fazer todo o layout do apartamento? Sim. Qual que era o móvel ideal para aquele... Aprendi na prática, né? Que legal, Nunca fiz cara. um curso disso. Aprendi vendo todo mundo fazendo e sempre fui autodidata, sempre fui curioso. Sempre sou um cara que, tipo, eu não sei fazer, eu vou buscar como é que faz. Ou quem faz, né? Pra poder me ajudar. Então, eu vendi esse primeiro projeto, aí comecei a atender, de fato, viram que eu tinha capacidade de atender, que eu atendia bem e tudo mais, e fechava negócios. Então, nessa época foi uma fase de muito aprendizado. Como eu já tinha ido pra rua, ajudar a montar, desmontador, carregar peso, usava projeto, sujava lá todo na montagem, eu aprendi muito na rua. Isso me ajudava na venda. Tinha uma vantagem que a maioria dos vendedores não tinha, que era o conhecimento da prática da montagem. Isso me ajudava. E aí, com 19 anos, a gente abriu a loja quando eu tinha 19, a gente abriu a loja da Corsino. Certo. Nessa época, foi em 2009. Ainda estava em São Caetano. Não, a gente estava aqui já... Já estava no pra Jardim cá. Zoológico. O São Caetano foi quando ele começou a trabalhar. Quando ele começou lá, tá? Aí ele veio trabalhar para essa outra unidade, que é na Avenida Miguel Estevam, aqui perto do Zoológico. Certo. Que é a nossa loja até hoje lá. Ah, é? Eu Sim. mantenho com vocês, a que gente só legal. veio pro lado. O Entendi. prédio que era antigo, Tá. gente era de um tio nosso, que a gente alugava. E aí ele construiu 2 prédios pro lado, mas a gente está no mesmo local ali na região há 30 anos. Depois a gente abriu a loja da Corsino, e eu já tinha uma experiência de 3 anos como vendedor, né? Sabia atender, sabia negociar, sabia tudo. A gente abriu a loja da Corsino e meu pai falou, olha, a loja é tua. Você vai para lá, você vai ser o gestor da loja, vai contratar o vendedor e vai acompanhar os atendimentos. Né? Então, minha trajetória foi para montador, para atender um pouco, depois projetista de fato, por 3 Foi bom que você 4 foi passando anos. por todo o Eu ecossistema, trabalhei em né? todas as áreas. Hã? Todas as áreas na parte de imóveis. Então, a gente foi para a loja, atendi como gerente fiquei 2 anos e pouco só como gerente da loja. Porque nesse momento a gente teve uma infelicidade. A gente teve o pessoal que cuidava, o menino que cuidava da logística, o Valmir, na época, que agendava as entregas, cuidava dos montadores. Ele teve um AVC no domingo e morreu na terça. Nossa, cara, jovem. Jovem, tinha Pô. 32 anos, 33 Caraca, anos, jovem. E aí a gente não, olhei assim pro meu pai, liguei, pô, o Valmir morreu, e agora? Do nada. Caraca. E nessa época até foi difícil, porque como é que ia fazer? Ele que organizava tudo, a gente teve que esperar os clientes ligarem, muitas vezes não tinha tanto sistema informatizado. Não tava tudo na época, integrado, não tava né, tudo cara? integrado. Então o cliente ligava bravo e a gente, olha, o que aconteceu isso? Aí o cliente pediu desculpa. Claro, né? Aí a gente explicava e tal. E aí o que eu fiz? Pai, vou pra aí segunda-feira, deixa a loja aqui, os vendedores, a gente depois vê o que faz com a equipe aqui, se vai ter um gerente ou não, mas a equipe consegue tocar a loja sozinha, né? Sem um gerente, por enquanto. Eu faço parte da logística. E o mercado de imóveis planejados é muito sensível, né, cara? A gente conhece muitas empresas que abriram e fecharam nesse setor aí, porque é um setor que precisa de muita responsabilidade. Por quê? Você lida com o cliente, com o dinheiro do cliente, concorda? Porque você fecha o móvel planejado, o cliente tem uma expectativa de uma data estabelecida. E você precisa, dentro desse processo, desenvolver o projeto, aprovar projeto, comprar matéria-prima, produzir e montar, né, cara? Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande, cara. Exatamente. Fluxo de né? caixa também é um problema Fluxo grande. de caixa, né, cara? É uma responsabilidade gigante, né? Quebra muito, vou te dizer por que quebra. É assim, o cara vende lá um projeto de 200 mil, por exemplo, tá? E aí sobra um dinheirinho. E, cara, em vez de deixar no fluxo da empresa, ele compra um carro. Ele faz uma viagem para Ele Disney. põe ele como prioridade, né? Ele coloca ele como prioridade. Com o dinheiro do cliente, né? O dinheiro do cliente. Então, lá, desde o começo, como a gente veio do nada, o cliente é sempre o centro da coisa. Então, Responsabilidade, primeiro cara. é da empresa, depois nós. Né? E sempre é a empresa primeiro. Então, para fazer isso rodar
com o cliente comprando parcelado, a gente tendo que fabricar tudo à vista, porque é assim que funciona, o mercado da indústria não parcela, você tem que ter caixa, você tem que ter uma estrutura, senão você quebra muito rápido. E como são valores altos, se você não tem controle, o buraco é rápido e feio. Verdade, né? Porque o alto fluxo, né? E a margem, ela não é tão... Não. Parece que é muito, boa, né? Mas assim, não é. Precisa saber girar, né, cara? Precisa saber trabalhar, né? Não, porque eu sempre falo que a gente não vende só um produto, né? O móvel planejado, ele é um produto, sim, um móvel, a madeira, mas a gente vende vários outros serviços, que é o serviço de entrega, de projeto executivo, de projeto criativo, de montagem, de pós-venda, de uma série de outras coisas. Então, a gente fala que é mais empresa de serviço do que de produto. Verdade. Né? Porque, na verdade, você tem uma matéria-prima chamada madeira, né? E aí você precisa fazer com que isso se transforme num sonho... Como é um produto pronto, que o cliente tem, exemplo, né, cara? tem um rack, ele é desse jeito, e só vende, aí é um produto, não é uma empresa de serviço, eu só tenho um serviço de entrega, né, que pode ser terceirizado facilmente. E não tem um projeto igual ao outro, né? Agora, o nosso é totalmente personalizado, então você tem que ter vários serviços de atendimento ao cliente, manter o cliente satisfeito em todas as etapas, cumprir prazo em todas as etapas. Então, é um grande desafio. É metade serviço, metade produto, né? Não é... Segura a sua história agora. Quem é o Rodrigo? Não, vamos lá. O meu vai ser um pouco mais rápido, porque eu não vou voltar 30 anos na história. Nem daria para eu voltar 30 anos. Mas... Então, Ale, eu era um cara que tinha tudo para seguir vida executiva, na verdade. Certo. Eu sempre fui muito ligeiro. Então, assim, quando eu tinha 12, 13 anos, eu já importava coisa do eBay. Antes nem a internet era tão boa assim, mas eu já comprava... Cara, já coisa do eBay, cara. Cara, eu já comprava. Isso, era novo. Véio. Minha mãe, ela achava maluquice isso que eu fazia. Mercado Livre era um negócio de outro mundo naquela época. Tipo, eu já comprava jogo de PlayStation 2 lá no eBay, no leilão, porque era leilão no eBay na época. Sim, acho que até hoje ainda tem. Começou assim, né? Acho que começou como um leilão. Né? Aí eu ficava lá naquele leilão com o cartão do meu pai, já comprava o jogo a 6, 7 dólares quando eu conseguia, jogo original de PlayStation. Depois vendia aqui no Mercado Livre. Jogava um pouco, claro, e vendia depois no Mercado Livre. Mas aí, assim, eu sempre tendia a ser meio diferente, né? Mas a vida levou para um caminho de vida executiva. Que todo mundo, né, vai fazer faculdade. Certo. E aí, quando você entra nesse caminho de universidade, tudo começa a te moldar para você ser um funcionário. Você sabe que o Carlos Wizard, que é o fundador da Wizard, né? Aí um jornalista foi entrevistar ele falou assim, não, seus filhos, não sei o que, você vai preparar eles para qual faculdade, não sei o que e tal. Ele falou, cara, eles não vão fazer faculdade. Eu vou preparar meus filhos para serem empreendedores, eles vão gerar emprego. Então eu não vou colocar eles numa formação de faculdade convencional. O caminho deles será totalmente diferente. Por quê? Porque tem um movimento muito forte, né, que engessa a cabeça, né, dos jovens. Assim, claro que a educação é importante, pelo amor de Deus, né? Não estou entrando na esfera de que não... A internet vem ajudando também a quebrar isso. Né? Só para você saber, hoje são 500 horas publicadas no YouTube por minuto de educação financeira. 500 horas, só de educação financeira. O head do Google veio gravar aqui comigo, que é o Ganjos, ele falou, cara, você não faz ideia como hoje é muito fácil você ter acesso à informação. Entendeu? Então, é um volume gigantesco de coisa. Então, mas o que eu vejo, né? Eu vou preparar meus filhos também para serem empreendedores. Claro, se ele quiser fazer faculdade e tudo, mas numa visão de, olha, você vai empreender. Sim. Porque se você entra numa caixa, e aí aquela caixa te deixa com uma visão curta, o que vai acontecer? Você, de repente, vai evoluindo, só que muitas vezes você vai entender que, o seu campo de visão ele não cresce. A hora que você vai para uma mudança de mindset, seu campo de visão é gigantesco, né, cara? Sim. É holístico, né, cara? Continua. Não, hoje eu tenho essa noção de que se eu não tivesse, talvez, feito a faculdade, talvez eu teria encurtado o meu caminho em diversos aspectos. Mas eu precisava fazer isso porque o meu caminho de vida traçou aquilo, né? Então, assim, como eu já sabia que eu ia fazer faculdade, eu falei assim, não, beleza, já que eu vou fazer as melhores. Então, foi até lá que eu conheci o Matheus. Foi daí que veio o primeiro vínculo para eu acabar depois Você estudou onde? Onde você fez a tua formação? Eu fiz o Nesp, Engenharia de Produção. Os caras são cabeçudos, hein, cara? É inteligente os meninos aí. Mas... então, aí eu fiz Engenharia de Produção lá na Unesp. Então, assim, eu sempre fui analítico, falava, não, vou ser engenheiro. Já que era assim, né? Colocaram o caminho, eu falei, eu vou ser engenheiro porque engenheiro é melhor que administrador. Aí, fui lá nesse caminho.
Durante a faculdade eu ainda tive algumas experiências empreendedoras. Eu virei sócio de um amigo lá durante a faculdade. A gente começou um aplicativo que era o que a Log é hoje, mais ou menos. A entrega de encomendas, só que também tinha pessoas. Então é como se fosse um Uber de moto, que no interior isso é muito comum. Até hoje tem muitas cidades que usam mototáxi como alternativa. Então ali eu já comecei a ter contato um pouco mais com o digital, com a vida empreendedora, como era fazer gestão. Tinha que conversar com os políticos da cidade para conseguir implantar o negócio. Isso? Era em Itapeva. Itapeva, perfeito. Que é em São Paulo ainda, mas tá pertinho ali. É Jandira, né? Lá de Jandira? Próximo do Paraná ali, mais ou menos. Nada a ver, cara. Eu acho que é Itupeva, né? Itupeva é mais perto daqui. Verdade. Então ali eu ainda tava tentando me desviar do caminho, né? Tava na faculdade, mas ainda tinha esse negócio dentro de mim, né? Aí deu que o aplicativo não foi para frente por causa de falta de capital. Precisava de um capital imenso, ainda mais naquela época que eu estava na faculdade. Hoje você consegue desenvolver aplicativos com mais tranquilidade, mas também para mim valeu muito a experiência. Depois dessa experiência que ainda foi na faculdade, eu acabei indo para a indústria. Também lá, porque eu precisava trabalhar, né, de alguma maneira. Eu fazia faculdade, já trabalhava, e na indústria eu durei 4 meses. 4 meses, cara? Trabalhei numa indústria lá. Ciclo curto, hein, cara? Não, para mim não ia dar. Foi ali que eu comecei já a ter mais alguma percepção de autoconhecimento, de coisas que realmente eu não ia gostar de fazer e que não ia querer seguir. Seu pai trabalha com o quê, só para entender? O meu pai, ele trabalha na Dell, com tecnologia. Perfeito. Ele é carreira executiva. Isso, carreira executiva E sua total, mãe? vida inteira. Minha mãe, ela cuida da casa e de aluguéis de chácaras que a gente tem. Ah, legal. Então já tem uma veia imobiliária aí no meio, né? Já tinha ali um pouco meio que por acaso, né? Certo. Mas ali na faculdade, quando eu estava na indústria, você fala, engenheiro vai trabalhar na indústria. Só que para mim, esse negócio de começo, meio e fim exato da forma que é na indústria, já começou a não bater para mim. Então, assim, apesar de ser um cara analítico, eu comecei a perceber que aquilo não era para mim. Tanto que em 4 meses eu já não aguentava mais. É um cara que gosta de construir as coisas. Exatamente. Fim, sabe? Começo e fim, com o produto. Exatamente. Né? Na linha industrial, você já sabe que vai entrar uma coisa aqui e vai sair uma coisa lá. E até aí que começa já a entrar a minha parte de marketing, que eu gosto muito de marketing, gosto do mundo digital, como já gostava quando eu era pequeno. E então eu saí dessa empresa lá e já comecei a criei um perfil no Instagram para ensinar educação financeira e mindset. Olha só. Então lá na faculdade eu já comecei com esse negócio de conteúdo, de Instagram, comecei a criar conteúdos lá, post, ensinando a galera, escolhendo livro, como escolhe um investimento, muita frase de mindset. Comecei a aprender a crescer rede social. Então, lá na faculdade, organicamente, eu já conseguia ter Instagram que crescia 100, 200 seguidores por dia. E eu não tinha dinheiro também para investir, mas eu já comecei a aprender um pouco de tráfego pago também na faculdade. Certo. E aí eu comecei a fazer alguns produtos afiliados, comecei a fazer um pouco de tráfego ali, um pouco de tráfego aqui. Então, ali eu já comecei sozinho a aprender a me virar, né? E aí chegou o momento que eu precisava fazer um estágio na faculdade, porque até então meu estágio ia ser meu aplicativo, só que o aplicativo faliu, eu falei, pô... Não deu tempo de fazer o estágio com ele. Preciso procurar emprego de novo, fudeu. Aí comecei a procurar estágio, faltava 6 meses para me formar, falei, vou conseguir qualquer coisa. Aí achei uma empresa que trabalhava só com treinamento. E você já é amigo do Matheus? Já conheci o Matheus, mas ainda nem estavam conectados ainda. Ah, legal. Quero chegar nesse ponto. Nem tinha ainda. Aí eu consegui uma vaga de estágio muito rápido, porque, sei lá, acho que era engenharia, tal, falava inglês. Consegui muito rápido o estágio. E era uma empresa que era totalmente digital. E como eu já tinha experiência com coisa online, o cara viu e falou, não, o cara é engenheiro, tem experiência com digital, sabe vender coisa? Vem pra cá. Aí eu fui nessa empresa, que é aqui em São Paulo, inclusive Vila Mariana, que ajuda jovens a se preparar para ser trainee. E lá foi onde eu consegui aplicar realmente tudo aquilo que eu fiquei estudando na faculdade, que eu fiz em engenharia, mas assim, eu não tinha um caderno e só estudava redes sociais e mercado digital. E eu tive a oportunidade nessa empresa de pegar e conseguir aplicar as coisas que eu fazia. Então, criei funil... Isso não tem nada a ver com engenharia. Tem nada a ver com engenharia. Eu falo que ele é engenheiro de marketing. Engenheiro de marketing. Tem a ver no sentido de você conseguir saber analisar as coisas, porque hoje o marketing é tudo metrificado. É matemática. E eu sempre eu preciso de uma razão para fazer as coisas. A engenharia foi bom para ele nesse aspecto, né? Verdade, você consegue olhar o marketing de uma maneira que pouca gente olha. Sim, sim. E é onde, claro, já está desenhado aqui, a gente olha mais dados, aqui na Tagal, a gente olha mais dados do que propriamente a campanha. A campanha, ela é muito finita hoje. Porque antes, a gente desenvolvia uma campanha durava 1 ano. A campanha hoje, cara, ela dura
Se respondeu. Pode se ser não 2 respondeu, dias até, acabou. se você quiser. Tem que mudar todos os criativos. Né? Exatamente. Segue lá. Aí lá eu tive a oportunidade de botar em prática várias coisas, cresci muito rápido na empresa, eu sou amigo do CEO até hoje, ele me ofereceu o mundo também quando eu fui sair e, pô, até hoje eu converso com ele, ele me chama pra, preciso fazer tal coisa na empresa, vamos tomar uma cerveja ali pra gente trocar uma ideia? Que legal. E aí, assim, nessa eu peguei muita experiência. E aí o Matheus estava querendo já para a Geração Design, que é a empresa do Cássio aqui, eles estavam precisando de alguém nesse sentido. E eu marquei uma conversa com eles, na verdade, para no sentido de ajudar, né? De tipo, não, o que vocês querem fazer? Vamos lá que eu ajudo vocês, marcar uma conversa. Não era nada de tipo, nossa, quero te trazer para a empresa. Você já conhecia o Cássio? Não, ainda não. não conhecia ainda. Não conheci o Cássio. Só zoava, né? A gente só zoava. Não pra gente lá, não? Aí, Olha que louco, ficava cara. nessa paquera aí. Mas depois, aí vocês já estavam bem amigos, assim. A gente estudou a mesma sala desde Mesma a sala. faculdade. a gente fez engenharia junto. Tá. Poxa, Aí depois que a legal. gente conversou, os caras falaram assim, não, acho que esse menino é bom, acho que vocês devem ter pensado É. isso. Vamos trazer ele mesmo, ao invés de só pedir uma ajuda deles. E aí, assim, quando eu conheci eles, eu vi que eles eram empreendedores, que eles tinham a mente aberta. E eu sempre tive muita cautela, porque eu odeio aquele ambiente que é travado, que é rígido, que não é flexível e que não tem oportunidade da pessoa crescer. E eu sabia que, pô, conhecendo de rede social, conhecendo o que eu conhecia, sendo engenheiro, eu tenho um valor grande. Então, assim, eu também queria crescer com resultado. Muito legal. E eu fiz a proposta para eles e eles falaram assim, não, beleza, dá para ser assim, né? Com participação. Isso foi quando? Isso foi em Foi 20? 20? Acho que foi 2020. Já estava em pandemia? Já. Já, né? Prestes, Tava, né? né? Tava, Prestes. tava já. Tava? Tava já. Porque a gente fez reunião de online, né? Tava em casa. Tava já. Aham. Tava já. Voltando quando eu cheguei Sim. lá, resumindo o que eu tava contando, aí depois eu fui para depois eu assumi logística, aí Certo. depois eu arrumei uma pessoa para logística, porque aquele mundo de logística é um inferno. Eu nunca mais quero trabalhar com logística. Depois a gente... Mas você sabe que lá é o ponto nevrálgico do teu negócio, né? Uhum, sim. Só não é fácil trabalhar lá. Imagino. Né? Pelo amor de Deus, a logística... Porque é complexo. Mas não porque o cliente é ruim, mas porque eles mudam as coisas o tempo todo, você tem que rebolar o tempo todo. Não é um mundo pra mim, eu sou um cara mais de construção de outras coisas. Ali é um negocinho muito certinho também. Então, não gostei, formei uma pessoa, nesse período que eu fiquei, botei no local. E a gente construiu uma fábrica junto com um sócio. Certo. Né? A gente começou a fabricar móveis para banheiro, porque a gente tinha uma dificuldade. A gente revendia móveis planejados de outras indústrias nessa época, né? E por muitos anos foi assim, revendendo. A gente falou, pô, a gente está perdendo dinheiro comprando dos outros, por que a gente não fabrica? E aí nisso a gente começou a fabricar com esse sócio e tudo mais. E teve uma época que esse sócio ia sair. E aí eu tomei a frente para ser o gestor da fábrica novamente. Apliquei coisas na fábrica. E aí fiquei durante 4 anos na fábrica, isso até 2018 para 2019. Que aí quando foi que eu senti a necessidade, a empresa estava precisando de alguém que desse uma... A empresa estava ficando grande. Certo. E meu pai não tinha essa visão de gestão. Então eu falei, puta, eu preciso sair da fábrica. E nessa época o Matheus estava terminando a faculdade. Né? Hoje, ele é um engenheiro que virou engenheiro. Você realmente é um engenheiro Hoje, de mais produção. ou menos, né? Porque ele não trabalha muito como engenheiro, ele trabalha mais como diretor, né? Que dá direção lá na fábrica. Perfeito. As pessoas que executam. Então ele passou 1 ano ali comigo. Então, a do indústria, lado. Com ele que está agora, ele que à frente, legal. Ele ficou 1 ano, quase 2 comigo do lado, para Certo. poder sair e assumir como CEO da empresa de fato. Até brinco que meu pai não me deu a sucessão, a gente tomou a empresa dele. Ele falou, ó, vai descansar, deixa que a gente Putz, que toma legal. conta. Isso foi um pouquinho antes da pandemia. A empresa já precisava se modernizar. Então, eu já estava pegando marketing. A gente não tinha marketing, era só boca a boca. Certo. Né? A gente não tinha uma gestão de pessoas. Né? Então, minha primeira atitude como CEO foi trazer um gestor de marketing e trazer uma gestora de pessoas. Não, foi muito a primeira legal. coisa que eu fiz. Porque aí Eu você... senti essa dor. É que você já vem com uma visão, porque assim, pelo amor de Deus, com todo respeito ao seu pai, mas assim, o processo mudou muito, né, cara? Sim, mudou de uma maneira, assim, vertiginosa. Então, assim, pô, que legal a atitude que vocês tiveram de, pai, cara, descansa. Sim. A gente segura a onda aqui, a gente vai fazer a empresa continuar, nós vamos seguir Nós vamos fazer o ela seu crescer, legado, né, a cara? gente Poxa, vai que seguir legal, o legado. cara, que legal. E aí, como ele sentia eu preparado, porque eu já tinha trabalhado em todas as áreas, tinha conhecimento de todas as áreas, eu comecei a dar autonomia para pessoas que estavam ali há 20, 30 anos.
Essas pessoas só estavam querendo esse start. Sim, só queria essa oportunidade, né? Tem muito a desenvolver ainda como líderes. Claro. E a gente está fazendo isso. Até porque durante a gestão que teu pai conduziu, era muito... Centralização centralização, neles, né? resposta pra ele, sabe? E aí as pessoas mais serviam ali, a empresa funcionava, mas para dar um próximo passo, precisava fazer isso. Só que seu pai nunca saiu de férias. Ah, Mais ou menos isso, né? hoje ele tá de férias, tá na praia. Olha que legal, cara, que legal, Tava que na legal. praia, eu não sei se ele já voltou. Eu nem sei, eu nem lembro mais dele direito. Meu pai é um cara de 55 anos, construiu a empresa. Pô, o cara de 55 anos, eu tô com Tranquilo. 49. Matheus! Tranquilo. O pai de 55 Ele nunca anos. pensou que ia se aposentar com 55 anos. Ele falou, no começo ele ficou meio depressivo quando a gente começou a tirar as funções. Imagino, né? E eu achei que ele queria isso. Aí daqui a pouco minha mãe começou a reclamar. Você tá tirando trabalho demais do seu pai. Ele já não sabe mais de nada do que tá acontecendo. Eu falei, mas não é isso que vocês queriam? Não, então volta aqui, vamos trabalhar. Vamos fazer alguma coisa, né? É que tem a sensação, porque assim, imagina, você criou teu filho, de repente o teu filho não tá mais na sua mão. Entende? Então, E aí ele começou não é fácil, né, Aí cara? minha mãe começou a falar, pô, seu pai tá depressivo. Eu falei, não, então bom, vou chamar ele pra conversar. Volta, né? Chamei ele pra conversar, pô, você quer assumir algumas funções? Não tem problema. Ele, não, agora acostumei com a vida. Pô, então fala Você tá melhor, louco, né? Fala melhor com a sua mulher aí, se você quer ou não trabalhar agora. Não, mas hoje ele confia, ele fica na empresa o dia todo e tal. Mas ele não tem um papel não tem mais papel executivo, não né, tem papel. cara? Ele faz o que precisa fazer. Quando eu consertar um negócio na loja, ele vai atrás do cara, do pintor, ele vai... Faz o que ele gosta, né? Faz o que né? ele quer fazer. É, o que ele né? precisa, o que ele acha Sim. que tem que fazer. Sim. Né? Mas a gestão em si, eu comecei a dar mais autonomia com as pessoas. Quantos funcionários vocês têm? 117. Que legal, cara. Parabéns. 117. E aí a gente trouxe o Rô, né? A gente fez a entrevista, a gente começou... O Matheus falava muito dele. Certo. E, cara, eu tava com uma agência, mas não era uma agência boa. Não conseguia fazer uma entrega que a gente gostaria. Eu falei, pô, eu vou internalizar isso. Era tudo mato, era tudo mato. Sim. E aí a gente vendo o trabalho que ele fazia nessa outra empresa, Certo. que era uma empresa 100% online, eu falei, pô, a gente tinha que fazer isso. A gente tinha que ter aquilo. A gente não vai vender imóvel planejado pela internet, mas a gente tem que usar a internet para atrair cliente. Vender através da internet. Vender Verdade. através da internet. Então a gente trouxe, te dei autonomia total, né, na área. Não tinha ninguém, na verdade, não tinha nada. A agência só fazia, sabe aquele postzinho básico, uma vez por Sim, semana, sim, que é uma sim. foto padrão, Mecânico, né? um texto padrão e não Estratégia, não tinha Aham. tinha nada. dei autonomia, tem até hoje, né? A gente começou a criar conteúdo pra cacete, Que legal. começou a criar várias redes sociais, né? Uma estratégia que a gente usa lá é estar em todas as redes sociais. Então, mesmo eu começando sozinho lá, a gente já começou a produzir em tudo. Então, tinha Pinterest, tinha TikTok, tinha Instagram. YouTube veio um pouquinho depois, mas a gente já começou a atacar todas as frentes do tráfego orgânico, né? E do tráfego pago ao mesmo tempo. E aí, quando as redes começaram a estourar, foi, ó... Capilaridade, presença, Aí a né? gente foi trazendo pessoas, aí veio uma social media, aí veio uma influencer que a gente contratou. Certo. E aí, muito conteúdo, aí ele usando as estratégias de tráfego, a gente conseguiu montar um funil legal para a empresa, que hoje a gente tem uma previsibilidade de contatos e tudo mais, né? Sim. Então, hoje ele tem uma área lá com 6, 7 pessoas. Não, né? Já tá hoje, com ó, 7 nosso pessoas. TikTok, em 1 ano e meio, ele alcançou 310 mil seguidores. De Fantástico. 2 a 8 milhões de visualizações por mês. Nosso Pinterest, ele tem 2,5 milhões por mês. Nosso Insta também tá crescendo o tempo todo. Quase 60 YouTube mil. esse Com ano... 60 mil, que legal. E para uma marca é difícil, Pô, é concorda? muito difícil você ter esse construir 60 mil engajamento. seguidores para uma marca de imóveis planejados, né, cara? A primeira coisa que a gente entendeu é que pessoas gostam de pessoas, não gostam de marca. Então a gente colocou uma cara, uma influencer, que trabalha ali dando a cara, mostrando detalhes. E segundo ponto, a gente não vende imóveis, a gente vende o sonho da casa. Então a gente não Perfeito. faz conteúdo só de imóvel, a gente faz conteúdo de tudo da casa. Não, você é o vestidor de Gabbana, né, cara? Você vai lá exatamente. e dá roupagem para casa, essa né, cara? estratégia é pra Né? pegar desde o topo, da pessoa que está procurando uma torneira, a pessoas que estão fazendo móvel. A gente tem clientes que agora, né, que a gente está fazendo trabalho já tem uns 2 anos, que essa era a nossa visão antigamente, né? A gente não vai falar só de imóveis, porque se a gente falar só de imóveis, a gente vai pegar só a pessoa que está agora com essa necessidade. A gente não vai pegar a pessoa que acabou de comprar um apartamento ou está construindo uma casa, porque a concorrência ali é muito menor do que na hora quando chega a você- própria hora do orçamento de É que imóveis, você né? pega no início da jornada. Exatamente. Você não tenta pegar ele para já jogar lá na entrada, na boca do funil, né? Não, você está trabalhando Exatamente. ele, né, cara?
Aí que veio o podcast. Porque a gente também era a minha próxima pergunta. A gente criou uma maturidade de conteúdo, Certo. porque a GD ela cresceu muito rápido, teve visualizações muito rápido, porque assim, também a gente não ia criar um podcast do nada se também não tivesse um mínimo de, né, facilidade. Não, você está ampliando o seu canal, né, cara? Você está ampliando uma maneira de você... Primeiro, você está levando conteúdo de qualidade, que eu acho que é o ponto principal. Porque as pessoas querem verdade. Quer uma verdade maior do que você entrevistar pessoas dentro de um podcast, que o tema é mercado imobiliário, e vocês estão inseridos na cadeia do mercado imobiliário. Então, cara, Sim. a ideia é fantástica. Sim, e aí eu vou contar como surgiu agora, né? Pode contar, conta aí. Então, a gente já estava em todas as redes, né? Certo. E aí a gente fala, pô, a gente tem que fazer mais. Já estava em tudo, tem gente que não tá em nada, né? A gente consumia uns podcasts, A gente né, não, de a negócios gente- que a gente certo. gostava. Consumia alguns que a gente gostava, Primo Cash, dos Perfeito. Sócios, JJ, o Foda Cash, tem vários que a gente escuta, né? E a gente falou, pô, não tem nenhum falando de mercado imobiliário, de arquitetura, de obra, de nada. Que fala de todo o ecossistema Começamos a do... procurar. Tinha um outro ali pingado Que de começou e arquitetura, parou, não era certo. não era assim do jeito que a gente Ah, faz, não de é. arquitetura mesmo, e chamava só o convidado arquiteto e falava de arquitetura. Sabe? Aí a gente viu, não, também não é assim Não que é a gente assim quer, não. A gente quer falar de negócio. Né? Perfeito. E quer falar de mercado, a gente quer ajudar as pessoas a botar dinheiro no bolso também. Não é só, sabe, entregar o que ele faz numa obra. Né? Mas a gente estava na sala de reunião, discutindo sobre isso, né? Falando, pô... E nesse dia, a gente tem um amigão nosso, que é o Bartô. Ele é radialista, trabalha na Metropolitana há 30 anos. Tem o Tá na programa TV Chupim. aberta Sim, também. Chupim, Tá famoso no Chupim, Chupim, né? ele é Já dei amigão tanta risada nosso. com ele, cara. Ele é amigão Ele ainda faz? Ele liga na casa dos outros ainda? Pode? É doido. Não vai Não preso pode, não, né? cara? Não vai, não Puta vai. merda, né? E ele tá no programa na Rede TV agora também, Encrenca de domingo. Sim. E, cara, ele foi primordial pra gente começar, porque assim, até então a gente é influencer, não era gente. A gente nunca foi comunicador. A gente era dos Certo. A bastidores, gente né? era dos bastidores, do dado e tal, resolvendo o problema na empresa, tudo mais. Tinha comunicação com o cliente, de vender, não de comunicar, de fato. E aí ele foi uma porta de entrada, assim, pra gente conseguir. Porque a gente tava falando, pô, a gente queria criar um podcast e tal, mas a gente tem um pouco de vergonha, né? A gente nunca tinha feito E ele é isso. comunicador há quanto tempo, né? 30 anos. Aí ele falou, se vocês fizerem, eu tô dentro. Que Pra legal. ontem. E a gente falou, vamos marcar um piloto? Vamos. A gente ia posicionar na nossa mesa de reunião uns celulares pra gravar ali, avulso, depois dar uma editada, só pra ver como ia ficar. Depois a gente ia pensar em equipamento, tudo mais. E aí combinamos isso, né? Tínhamos marcado pra semana que vem, né? De marcar uma data e fazer isso. Nessa mesma noite, nesse mesmo dia, eu fui jantar na casa dos pais de um amigo meu, Certo. que a gente estudou na faculdade. Eu via mais os pais dele do que ele. Entendeu? Porque os pais dele chamavam pra comer pizza. Aham. e eles Ele estavam não tava, você Ele é tava. do mundo dos eventos. Entendi. Ah, É uma então, loucura. o cara é da A noite, gente né? falava mais em telefone. e Aham. tal. Aí eu fui jantar na casa dos pais dele, tava lá já há um tempo, e ele chegou. Aí eu falei, ô Gui, e tal, beleza? Aí a gente foi comer uma pizza e eu tava contando do podcast. Ele falou, pô, eu tô com uma empresa de evento. A gente acabou de montar um estúdio de podcast, tá precisando de gente pra testar. Nossa, cara. Vai lá. É grava um piloto impressionante, lá. né? Como acontece. Grava, Não, o grava. universo conspira, mano. Grava um conspira. piloto lá que tá tudo pronto. Eu montei ontem. Tá tudo pronto. Quer ir lá gravar? Eu falei, pra ontem. E de graça ainda? Então, poxa, tudo na mão assim, né, cara? Aí eu mandei mensagem pra eles, eu falei, consegui um estúdio. Eles, como assim você conseguiu um estúdio? Eu falei, consegui um estúdio pra gente gravar. Né? E fomos. Esse primeiro episódio nunca foi pro ar. Esse piloto. É Até mesmo, não ficou foi pro bom, ar? Até ficou É. bom, né? Mas... Eu nem lembro por quê, mas... Não lembro, nem sei onde tá. Mas Não, quando fizeram o episódio 100, faz uma Né? Acho que A foi uma bom pra retrospectiva. gente- Pega, olha como começamos, assim, põe uns trechinhos ali. A gente foi entender como a gente poderia fazer. Certo. Aí, beleza. Vimos assim, pô, pode dar certo, né? E o Gui falou, pode usando. Não tem ninguém usando. Pode marcar aí, pode vindo. Não vou cobrar nada de vocês, não. Só fala o nome da empresa aí do programa. E ele acreditou no projeto. Porque ele falou, não tem também. A gente vendeu a ideia também do projeto. E ele acredita até hoje. Hoje ele é sócio do projeto. Ele é sócio Olha do só. projeto. Ele é sócio do Minha Casa. Ele é sócio também. também em casa e a gente Que- grava dentro da empresa dele. Certo. Depois de lá de um tempo, ele saiu dessa empresa e abriu a própria, né, de eventos. E aí a gente foi com ele. E aí ele virou sócio do projeto e aposta até hoje na nossa produção, né? Fazem tudo pra gente lá, que a gente precisa de equipamento, de tudo, a gente se vira lá com eles. Por isso que eu falo, pessoal que está assistindo a gente, né? Olha só, jovens, podia, claro que o Cássio,
quando o pai dele começou, a empresa ainda era pequena, era escritório casa, né? Mas assim, o pai dele, claro, a gente sempre tenta olhar para o meio copo vazio, mas olha para o meio copo cheio. O pai dele colocou ele cedo para poder entender. Quando ele queria uma graninha, ele tinha que fazer alguma atividade ali na loja para poder receber a recompensa, o pagamento. Isso fez com que ele, com 9, 10 anos, já começasse a vender os móveis. Com 15, já estava desenvolvendo o projeto. E com 29, que ano que você assumiu como CEO? 29, ele assume a empresa do pai. 28, 29, assume a empresa do pai como CEO. O irmão dele, o Matheus, também jovem, 26, né, Matheus? 26 anos, como diretor da parte industrial. E aí ele entende que ele precisa gerar oportunidades, ele precisa abrir mais esse movimento, vem com uma nova gestão, vem com uma visão que ele sabe que precisava de alguma maneira expandir essa visão pro digital. Chega o Rodrigo, né? Um engenheiro que não era bem um engenheiro, mas que para análise de performance e para tudo isso, ele pratica isso, mas um menino que tem uma visão profunda digital e um eterno inconformado, que eu falo, né? Porque, tá se movimentando, tentando construir. E aí os caras resolvem colocar o Mi Casa de pé, um podcast no 52º, né? Episódio, né? Lançado sim, né? Já tem uns 54. Tem 54 já tem 54 gravados, mas 52 lançados. Por que acontece as coisas? Acontece através de atitude. Então, surge uma oportunidade, um amigo deixa à disposição um estúdio para poder começar a acontecer. Então, eu falo sempre que, assim, dentro das nossas relações, e eu falei aqui no podcast, se a gente preservasse as nossas relações do dia que a gente nasceu até o término da faculdade, você não precisava nem fazer mais publicidade. Porque a gente vai deixando, né, tantas pessoas pelo caminho que a gente vai perdendo contato, que se a gente preservasse, você não precisava fazer mais publicidade. Eu falo isso porque agora, recentemente, eu acabei mudando, fiz uma grande reforma no apartamento novo e fui fazendo as coisas, tal, não sei o quê. Aí, outro dia, encontro com um amigo meu, eu olhei para ele e falei, puta, cara, acabei de fazer um apartamento novo e eu não lembrei de você. Porque o cara não estava no meu radar, Sim. Entende? E era brotherzaço, eu daria o projeto para ele, Confiança, toca aí para mim. 100%. Só que eu não lembrei do cara. Então eu falo assim, através da expansão do podcast que vocês estão fazendo, ver e ser visto, entende? De alguma maneira vocês estão expandindo, só que acho, mas de essência vocês estão levando informação, cara. Sim. E de graça, Exatamente. Concorda? Sim. Vocês dispõem o tempo de vocês, Eu sempre né? falo para ele que o que paga, porque o podcast hoje, ele não dá lucro. Ele Não só tenha dá dúvida, despesa, cara, tenha dúvida. né? O que a gente paga, o que a gente recebe é o conhecimento que a galera que vai lá e coisas como hoje estar aqui com você. Isso paga a gente. Verdade. Nem tudo você recebe em dinheiro. Uhum. Né? Porque muitas vezes, caso que acontece, as pessoas, elas vão fazer um projeto, elas já colocam o dinheiro em primeiro lugar. Sim. Se Cara, fizer isso, já era. Não dá. Teve o Rodrigo Bussabi, que esteve aqui, ele é o meu consultor financeiro, e ele tem uma empresa de prosperidade financeira e tal. Ele falou uma coisa importante. Eu perguntei para ele, ele falou assim, como é que funciona uma mente milionária? Sabe o que ele respondeu? 10 mil horas de voo. Você precisa ter 10 mil horas de voo. Quantas horas você tem de voo já de podcast? Vixe. Calcula aí. A gente já produziu mais conteúdo que 99% dos podcasters do Spotify, segundo a estatística dele. Entende? Então, assim, vocês estão construindo horas de voo. Então, claro que existe alguns influencers, alguma coisa que acontece de o cara ter a sorte de explodir da noite pro dia. A gente entende que o nosso mercado, o nosso conteúdo é nichado. É Ele nichado. nunca vai explodir. É isso aí, mas é qualificado. Mas se tiver uma quantidade de pessoas sempre acompanhando, já tá o suficiente, porque se você parar pra pensar, se tiver 30 pessoas assistindo, é uma sala cheia. É uma sala cheia. E quando você Verdade. reúne uma sala cheia, entendeu? A internet tem muito disso. A galera fala, tem só 100 visualizações. Pô, são 100 pessoas que pararam a vida delas pra te assistir. Verdade. E se ela falar de você pra alguém? E se essa pessoa falar pra outra alguém? E aí gera negócios pra gente. E o podcast, se você não fizer sincero, não vai gerar negócio. Não Pode vai. esquecer, não vai gerar audiência e muito menos negócio. Pra gente até gera negócios, mas não é assim, diretamente pelo podcast, né? Mas como que gera negócios? Vai pessoas lá que são entrevistadas, que sentem que nós somos verdadeiros com a nossa empresa. Confia e tudo na mais, gente. E aí querem fazer uma parceria com a nossa empresa. Porque querem estar próximos da gente. Isso aconteceu já algumas vezes, né? Algumas vezes. E isso trouxe a gente para várias conexões também. Porque
A gente não consegue ser mentiroso lá no podcast por muito tempo, né? As pessoas captam, né? E a gente sempre tenta dar opiniões verdadeiras lá no programa, né? Ser a gente mesmo, faz as piadas que a gente faz no dia a dia e é assim mesmo. E outro princípio também era o Mikasa ele ser um podcast independente, né? Porque a gente tem a GD. A gente poderia facilmente só ficar tendenciando o podcast para ele. Só que a gente fala, não, a gente vai falar do mercado imobiliário como um todo. Então, se quiser vir uma marcenaria, pode vir. A gente vai trocar, inclusive já veio. Já foi. Né? E a gente vai trazer mais outras também, porque a gente está lá para trazer o conteúdo, para provocar as pessoas, os profissionais da área de trabalho. Até a galera jovem, que igual eu, a tendência qual que é de um jovem como eu? É ir para uma fintech, é ir para uma empresinha moderna, entendeu? Só que olha as oportunidades que eu consegui aproveitar aqui. Não tenho dúvida. E é um mercado que tem dinheiro. E, às vezes, tem muito mais dinheiro até do que essas startups que pagam uma mixaria, não te dão possibilidade de se tornar sócio da empresa, te suga com uma cultura de que, nossa, a gente vai lá e arrebenta e tudo mais, mas no fundo, e aí? Entendeu? Então, a gente quer provocar também até os jovens, até eu já falei isso em alguns podcasts para isso. Tradicional. Você só precisa fazer ele de uma maneira diferente. É isso. Você falou tudo, Cássio. É um deles. Ele só não é sexy ainda, né? Como os outros. O que a gente está tentando fazer com o podcast é transformar o mercado imobiliário como um todo. Quando eu falo mercado imobiliário, é imóveis planejado, é marmoraria. Tudo que toda a cadeia, torno, né, cara? se tornar isso mais sexy. Porque se torna mais sexy, Muito traz bons profissionais. E se a gente falar como deve ser um bom profissional com inspirações de outros, as pessoas, não tinha parado pra pensar, dá pra ser corretor de imóveis. E as pessoas veem de imóveis. Como dá pra ter sucesso nisso, né? É. Porque tem corretor de imóveis que tem mais sucesso que muito CEO. Tem, projetista que ganha mais dinheiro que gerente de multinacionais. Vou contar uma história aqui. Vocês conhecem a loja Ikezaki? Que é lá, Ikezaki, de cosméticos lá na Liberdade, né? O seu Ikezaki, infelizmente, já faleceu. Mas é um cara assim, era um cara de uma visão fantástica. Uma vez eu estava lá conversando com ele e ele falou o seguinte, olha, sabe o que aconteceu com a Liberdade? Porque hoje a Liberdade, a influência chinesa e coreana é maior do que a influência japonesa, né? Só que o bairro é Liberdade, né? Um bairro japonês, né? E ele falou o seguinte, olha, sabe qual foi o problema? Porque todos os japoneses que eram comerciantes formaram filhos doutores. E os filhos doutores tinham vergonha de trabalhar no comércio. Faz muito sentido isso. Faz total sentido. Foram ser médicos, advogados, dentistas. Mais sexy. Só que, se tivesse ficado no comércio, ganharia, no mínimo, 100 vezes mais sendo comerciante. Porque a Liberdade se tornou um ponto turístico de São Paulo. De sábado e domingo você não anda lá. E o comércio agora são poucos os japoneses que estão no bairro que é o bairro japonês. Por quê? Deixaram as oportunidades na mão. E o que os chineses e os coreanos fizeram? Eles mantiveram a essência. Você pode ver o avô com a loja, depois passou para o pai, depois passou para o filho. Não foi tanto que quem te atende lá, geralmente, é sempre... É a família. Você entende? A própria culpa disso é da própria família. Própria família. Porque eu falei que meu pai me obrigava, mas ele me vendia um sonho o tempo todo, que aquilo ia ser meu, que tinha como ganhar muito dinheiro, que isso estruturou toda a nossa família. De alguma maneira criou um plano de carreira para você, né? Eu falei, eu queria fazer administração mesmo, e eu olhava para a empresa e falei, já tem um negócio construído, eu só preciso levar mais para frente. E eu quis isso. Meus irmãos também, eu vendia um pouco a ideia para eles também. Porque eu falei, o negócio tá na nossa mão, é só a gente querer. Se não quiser, tá tudo bem, quer ser doutor, vai. Mas se quiser, olha isso aqui. Tanto que o Matheus formou em engenharia de produção por conta de uma conversa que a gente teve, né? Você estava em dúvida na época. E a gente teve uma conversa e eu meio que vendi para ele. Falei, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Já está construído. Então, e com 26 anos de diretor industrial. Ele seria diretor industrial? Quanto tempo ele precisaria para poder chegar? Claro que pode atingir. Claro. E pode atingir, né? Imóveis, ele tem muito mais conhecimento que vários diretores de fábrica que tem por aí. Porque ele teve que pôr a mão na massa em várias coisas que muitos não colocaram. E eu acho que a mensagem boa que a gente tem que deixar aqui pro pessoal que está assistindo a gente, assim, olha, independente do que você queira fazer, existe oportunidade em qualquer lugar, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E muitas vezes as pessoas querem algo pronto, sabe? Quer fórmula mágica. Quero fórmula mágica, quero ser o CFO, quero ser o CEO, quero ser... beleza, mas, cara, tem 10 mil horas de voo para fazer. É necessário. Você falou, comecei com 2 anos, não é? Sim.
Quantas horas de voo você teve que fazer para você colocar o avião no ar, né, cara? Até o Rodrigo e o Matheus mal sabem o que eu já fiz dentro da Sim. empresa muitas vezes. Eu conto às vezes, mas não dá para contabilizar tudo. Então, é a experiência que você ganha. E eles estão jovens, já tendo essa cabeça. Eu falo para eles, se eu tivesse a cabeça que vocês têm hoje, com a idade que vocês têm hoje, eu estaria até melhor do que eu estou hoje. Sim. Porque eu também levei um tempo para pensar dessa maneira, né? Então, você vai amadurecendo. E eu tive que amadurecer muito rápido. Se eu olho para amigos, não são todos que estão assim. E eles, assim... Tem essa responsabilidade, né? E eles, pela idade, né? Porque, assim, infelizmente, a gente fala, né? Tempos difíceis formam homens fortes. Tempos fáceis formam homens fracos. E eles já vêm de uma geração que está formando homens fracos. Por quê? Porque, de alguma maneira, já teve mais condição, já teve... Sabe, os pais, na lei da compensação, já protegeram mais. Para, não vamos colocar eles para terem frustrações. Não vamos colocar eles para muitos desafios. Não, mas pelo que eu conheci aqui, não. Vai entender o que é frustração, vai entender o que é ralar, vai entender o que tem que ser construído, você entende, cara? Você está querendo alguma coisa? Vai trabalhar. Né? Então, eu tenho 2 filhos, uma menina de 9 e um menino de 4. E a minha principal preocupação é não formar homens ou mulheres fracos. Entende? Então, em casa, presente só em data comemorativa. Pessoal mimado, né? Hoje em dia... E entra numa festa, enquanto não cumprimentar todo mundo, não brinca. Você entende? Porque hoje a molecada nem olha na sua cara. Você entende? Quer levar vantagem, sabe? Fura fila, sabe? Pega coisa que não é dela. Então, cara... É muito importante, eu fico muito feliz de ver uma geração como vocês, assim, que são aguerridos, que estão afins, sabe, de manter uma história da família, um legado, mas de verdade, né? Porque uma coisa é aquele filho que pega a empresa do pai, mas ele não sabe nem por onde começa, né? E outra coisa também, né? Pô, você podia ter feito a carreira executiva e tá tudo certo. Era bonito, muito mais né? seguro. Minha família achou que eu era louco. E o Matheus, por ter tido uma vida mais tranquila, também podia ficar de boa, concorda? Podia estar lá acomodado e beleza, não? Pra minha equipe de diretoria. Se eu não quisesse isso muito, era fácil. Era só vender e a gente viver de renda. É isso, cara. Entendeu? Né? Daria pra fazer. Só que hoje, eu falo, a gente rala e ganha menos do que se vivesse de renda. Sim. Eu falo, é porque a gente quer muito. Cara, a gente quer fazer isso crescer. Tem uma coisa, uma vez vieram conversar comigo para compra da agência, né? Foi até o Piero, né? Foi em 2014. Você sabe que eu pus um preço para não ser vendido, entendeu? Porque eu falei, tá bom, eu vendo e amanhã? O que eu vou fazer? Você vai abrir outra agência. Você vai abrir outra agência, é verdade. E as pessoas que tem gente comigo aqui com mais de 20 anos comigo, cara. E aí? É um repente, propósito, vendo, né, também. E os caras acreditaram no meu sonho e eu vou largar a galera aí. Então, não encaixava na minha cabeça, né? Eu falo pro Pedro, porra, Tagal, você pegou pesado no valor que você quis da agência. Eu falei, mas Pedro, na verdade eu não queria vender. Eu não queria vender, entendeu? Porque eu acho que eu ia perder o meu propósito, você entende, cara? Porque eu adoro vir aqui, adoro ver as pessoas trabalhando, eu adoro entregar. Eu sou muito cara de realização, você entende, cara? Então... Pra mim era assustador, né, cara? Aí eu não vendi, entendeu? Em 2014. E se Deus, né, me der muita saúde, cara, eu quero seguir como as empresas japonesas, né, que passam gerações e gerações, mas eu não dou obrigatoriedade para meus filhos. Eles só vão sentar aqui se realmente eles estiverem afim, entende? Então, eu trago eles aqui, a Duda, a minha maior, acompanha eu em produção. Essa semana que a gente gravou com o João Angeli... Você tem que vender a ideia para eles que é legal. Vender a ideia. Se você vender que é ruim, que é só obrigatório, aí que eu falo que os pais pecam. Meu pai me tornou obrigatório assim. O que era obrigatório? Ter que trabalhar. Perfeito. Mas não era obrigatório no quê? Tinha que fazer alguma coisa. Você quer mesada? É trabalho. Sim, você Você tá pode teu suor, escolher né? qual você quer. Ou aqui ou fora. Você escolhe. E aí eu escolhi trabalhar. E aí nessa época ele ficava vendendo. Você está fazendo isso hoje, você está ajudando na montagem, mas um dia isso aqui vai ser seu. Isso aqui vai ser seu. Ele foi construindo, né? Na minha cabeça. Muito legal, cara. Até que eu falei, agora é meu mesmo, sai pra frente. Muito legal, cara. Então ele construiu isso na nossa cabeça. Mas tem pais que não. É obrigatório, você vai aqui me seguir. Ah, meu filho não quer, lógico. Você não vende a ideia claro. pra ele, você tem que vender o sonho. Não tenha dúvida, né? Assim, precisa construir, né? Você tem que vender o sonho para ser contratado, você também tem que fazer isso com o seu filho. E ninguém nasce também e fala, nossa, eu sou apaixonado por móveis planejados. Sim, cara. Puta, meu sonho é vender móveis planejados. Tipo, não... Não é sexy. Sim. Então, como outras profissões. O que tá sexy agora é
trabalhar no Nubank, trabalhar nessas fintechs ou no... Sim. Mas olha como é sexy. Vocês têm um podcast em minha casa. Vocês têm aí milhões de seguidores para todas as plataformas que vocês trabalham. Conseguiram fazer uma empresa de imóveis planejados ter uma audiência, concorda? Porque é uma coisa difícil, né? É. Então você concorda que ela já se tornou sexy? Começou. Agora Não a é? gente Já tem um pessoas desenho que mandam diferente, mensagem né? querendo trabalhar com a gente. Então, criou desejo, né, cara? Criou desejo. O Vitor Sorrentino falou uma coisa importante aqui, a mesma coisa. O pai dele tinha uma clínica, o pai dele é cirurgião plástico, tal, não sei o quê. Ele fazendo, claro, fazendo a carreira médica e tal. E como é que o pai construiu a cabeça dele? Falou assim, olha, vamos lá. Você odeia medicina? Não. Tá bom. Então vamos ver se você começa a gostar. Você vai ir na clínica comigo todos os dias e você começa a entender se você vai gostar ou não. O que aconteceu? O cara hoje é um dos maiores influenciadores digitais. Tem clínica em Porto Alegre, Spa, tem uma clínica aqui em São Paulo. O cara conseguiu evoluir dentro do que o pai dele trouxe para ele e foi construindo. E aí foi igual aconteceu com você. Foi construindo essa visão o podcast futura. Foi muito assim, né? Vocês já começaram o podcast trazendo um convidado relevante? Não, a gente trouxe os amigos. Foi subir na Não tem escadinha, dúvida. né, na É a verdade. mesma coisa acontecendo comigo. Aqui para serviço na loja. Exato. É isso aí. Veio a influenciadora que a gente conhecia, foi meus pais. Falei, vamos começar. Sim. E aí, conforme você vai tendo conteúdo, vai aparecendo. Vai aparecendo. E eu acho que, assim, eu fiz o mesmo caminho, chamei principalmente os meus amigos iniciais, o processo começou a tomar corpo, mas, assim, eu nunca coloquei, falei, não, eu vou medir a entrevista que eu vou fazer pelo número de seguidores. Muito pelo contrário, eu quero histórias de vida. Como eu estou conhecendo vocês aqui, o Matheus, quero histórias de vida, sabe por quê? Porque dessa maneira eu me torno uma pessoa melhor. Então, isso já é um presente gigante. E além disso, como a gente falou, se 100, 200, 500, 1000 pessoas assistirem, cara, minha missão está cumprida também porque eu estou levando uma mensagem que a pessoa não precisa pagar, concorda? Quanto vale uma conversa como essa aqui? Sim. Concorda? Mas a pessoa pode acessar de graça. De graça ela vai poder absorver esse conteúdo de histórias de vencedores, de jovens empreendedores que estão aqui, de visionários que, cara, mostram que assim, é possível fazer as coisas acontecerem. E vou gravar. De repente cai, não é que cai. O comandante Rolim, que foi o fundador da TAM, ele falava uma coisa importante. Ele falava o seguinte, a sorte bate na minha porta todo dia às 6 horas da manhã. E eu sempre estou lá. Entende? A vida é assim, é por onde, cara, entendeu? Agora fica lá na tua casa, fica lá reclamando em casa, não vai acontecer nada. E, aqui, vocês vieram aqui pro podcast. A fábrica está lá, as lojas estão lá, você concorda? E vocês estão aqui para doar um pouco do tempo de vocês, entende? Então, acho que essa é a grande simbiose da prosperidade, entende? É assim que acontece. As pessoas falam, eu tenho uma dinâmica na minha vida que é conhecer uma história por dia, entendeu? Eu pego muito Uber. Então, cara, eu já conecto com o cara e quero saber, porque a partir do momento que o cara conta a história dele, cara, eu vejo, minha história tá leve. Porque muitas vezes a gente fala, o problema é pequeno. Tem uma história difícil que desde a infância até agora, mas assim, quando eu olho algumas histórias que eu conheço, cara, você fala, Tô bem. eu preciso agradecer todos os dias de joelho, cara, a gente né? tem a mania de comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. Fala de novo essa é boa, Cássio. A gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, mas aquela pessoa parece estar bem. As redes sociais trazem um pouco disso. Verdade. Porque ninguém chega lá, abre na rede e fala, olha, eu tô triste pra caramba hoje. Não posta uma foto chorando. Você Você não começa um stories reclamando. Olha que merda que tá meu dia hoje, né? Então, você acaba fazendo comparações injustas. Que é injustas e as pessoas se cobram demais por isso. E, cara, pode crer. Não é fácil para ninguém, né? Você tem empresa também, tem Sim. problema todos os dias. Tem as coisas boas do dia? Tem. Você falou que começa o dia, tem 20 coisas para resolver. Dessas 20, 3 são boas. As outras 17 são ruins, são decisões difíceis e que você passa a noite pensando. Quantas noites sem dormir, né, cara? Exatamente. Então, não é sexy ser empresário, Sim. mas é gratificante as coisas quando você vê construindo. Você vê aqui uma agência gigante, você vê um podcast ganhando relevância, você fala, é isso. É isso, né, cara? Tô no caminho certo, né, cara? no caminho certo. A empresa começa a ganhar audiência, você fala, é mais um passinho por vez. A sorte, ela não vem da noite pro dia. Tem sortes que vem da noite pro dia que levam 10 anos. É isso. Né? É a famosa... São 10 anos tentando. Tentando. A Netflix existe há 22 anos, você sabia? Então,
Então, Pro mercado, o pessoal acha que é 5, 6 anos, 10. Nasceu numa- ontem. é. E os caras estão lá há 22 Então. anos tentando. Então, tem pouco disso, né? A galera se ilude demais com a vida perfeitinha. Eu vi uma frase do Gary Vee essa semana que tem muito a ver com o que você falou até sobre vender a empresa, que você colocou um preço alto e não quis vender, que ele fala que o sucesso hoje ele está muito invertido, né? Que as pessoas acham que o sucesso é você ter uma fortuna bilionária, mas na verdade o sucesso é você acordar de bom humor. Ele fala. Você querer viver Porque não é? É. Você poderia ter pego uma puta grana lá, mas você ia acordar de bom humor para Então, vir aqui na agência todos sim, os dias, sim. tratar com o pessoal e no final das contas, se você fizer acordar de bom humor, no final você vai ter dinheiro também. Porque você vai fazer as coisas com gosto, por prazer, com propósito, vai carregar pessoas junto com você, porque quando você é assim, as pessoas também se aproximam, né? Porque elas querem também ter um propósito. Então, acho que faz muito sentido o nosso papo aqui e, meu... E tem dados assim, que as pessoas falam assim, quando a pessoa atingir tal número, ela vai ser mais feliz. Não tem. Tem um corte só, que é atender que assim, você viver, não sobreviver. A pirâmide Né? de Maslow, né? É. Que a gente fala, né? Atender o que é essa pirâmide? Você pode viajar para onde você quer, a hora que você quer. Você pode ir no restaurante que você deseja. Entendeu? Porque as coisas que me deixam muito feliz é poder pagar uma boa escola para os meus filhos. Você entende? Poder morar num lugar que me dê facilidade para poder fazer as coisas. Né? Praticar meus esportes. Conseguir ir aonde eu quero, entendeu? Então, eu quero fazer aquela viagem. Eu não preciso parar para, será que eu vou conseguir? Não sei o quê. Cara, tá atendido. Passar dessa linha, o que eu quero é, de alguma maneira, a gente conseguir prosperar. E prosperidade é diferente de sucesso. Por quê? O sucesso muitas vezes é solitário, entende? E você precisa, de alguma maneira, abrir mão de muitas coisas para você ficar lá no sucesso. E o sucesso que acontece? Muitas vezes você tem que se tornar, talvez, muito impopular para você chegar nesse topo aqui. A prosperidade é quando você trabalha ao todo. A prosperidade é quando você tem corpo, mente e alma equilibrada, quando você consegue trazer os seus amigos juntos, quando você consegue trazer a sua equipe junta. Então é diferente. A prosperidade ela é uma coisa mais aberta, né? Ela é mais participativa. O sucesso pode ser solitário. Entende? Então, eu acredito muito mais no movimento de prosperidade do que no movimento de sucesso. Entende? E nada contra quem quer esse movimento. Porque tem pessoas que nasceram para... eu quero ter o poder, eu quero... Sim. Sem problema, é a missão daquela pessoa. Né? Mas, para mim, o que eu acredito muito é na prosperidade. Que você consegue trazer o equilíbrio para todo mundo que está nesse movimento seu. E pode ser um movimento desse tamanho, desse ou desse. A nossa marca é um bonsai, né? E teve um momento na minha vida que eu decidi, você prefere um jardim de eucaliptos ou um jardim de bonsais? O jardim de eucalipto tem a raiz rasa e ela tira todo o nutriente da terra. E é tudo igual. O jardim de bonsais, você pode ter poucos bonsais no seu jardim, mas desde que cada bonsai ele é único como cada ser humano. Então o que acontece? Cada bonsai que está ali precisa do seu cuidado, ele precisa de água, de luz, mas tudo no equilíbrio. Então, e quantos bonsais você quer cuidar? Porque muitas vezes você tem um jardim de eucalipto gigante, só que para você ele não faz nenhum sentido. Então, essa analogia que eu faço, né, do jardim de eucalipto e jardim de bonsais, eu prefiro sim ter um jardim de bonsais. E qual é o tamanho que eu quero do meu jardim? Porque as pessoas muitas vezes elas esquecem de perguntar, entendeu? Eu quero ser presidente do Brasil. O cara tem um objetivo e, assim, é possível para qualquer um de nós atingir esse movimento. Mas a pergunta mais importante que a gente tem que fazer para nós é o que eu quero? Que é a pergunta que ninguém faz. As pessoas vão se movimentando, né? Passou o tempo toda a vida e fala, mas eu não fiz o que eu queria. Eu falei, cacete, cara. Faz a pergunta. Entendeu? Porque é engraçado isso, mas se você perguntar para 10 pessoas, só uma sabe onde ela quer chegar. Uma só. O pessoal acha baboseira falar sobre autoconhecimento, mas a grande verdade é que você pegar 100 pessoas, quantas delas realmente têm autoconhecimento, eu chutaria nem 5%. Exige muita maturidade para você saber o que você realmente gosta, o que realmente te faz feliz e ter coragem para fazer tudo isso também, sabendo, né? Verdade. Porque as pessoas têm um pouco de medo do julgamento. De querer Principal, cara. Isso, né?
Ó, eu sempre falo que o maior concorrente é você mesmo. As limitações estão dentro da sua cabeça. A pessoa mais difícil de negociar é com você mesma, não é com os outros. Os outros você consegue convencer. Ele falou que a maior distância que você percorre é entre a sua cabeça e o seu coração. É muito difícil. É a maior distância que você percorre na vida. Você consegue até pensar no que você precisa melhorar, mas você não age para melhorar. Você só pensa. Né? E é muito mais fácil você convencer os outros do que você mesmo, muitas vezes. E sabe que é legal? Vocês, na idade que vocês estão, vocês entenderam esse jogo. Eu sempre falo para as pessoas, né, para os mais jovens, cara, entende o jogo. Cara, entende? Primeiro, cara, saiba quem você é. Entendeu? Não cria um monte de máscara e tenta ser quem você não é. Porque você pode sim ter sucesso, você pode, só que você vai chegar lá na frente, cara, não vai fazer sentido nenhum para ti. E aí você o não vai vazio acordar de bom humor. e aí o vazio é tão grande, claro que dá para desconstruir e recomeçar de novo, mas você vai ter muito trabalho. Então, o que eu percebi, né, o Cássio, o Rodrigo, o Matheus que está aqui, que assim, vocês acordaram antes, cara. Como o Cássio falou, eu queria ter acordado um pouquinho antes, né? Não é? E, pô, imagina, eu queria ter acordado um pouquinho antes, porque assim, por muito tempo na minha vida eu fiz o mínimo de tudo e o máximo de nada. A hora que eu decidi fazer poucas coisas, mas bem feitas, aí minha vida decolou. Entendi. Entendeu? Então muitas vezes a gente quer fazer tudo, cara, não dá. É igual o computador, abre 20 telas ao mesmo tempo. Vai ficar lento, cara. Vai ficar lento. Entende? Então, escolhe aquilo que você realmente deseja de alma. E aí põe sua energia lá. Assim, assina embaixo que vai acontecer o que você quer. Entendeu? Como fez? Cássio lá, para assumir a empresa do pai. Ele falou, eu quero fazer, vou fazer. E ele tem um desafio gigante que é não decepcioná-lo. Concorda? Porque não é fácil assumir a bronca dessa, né? Já consegui superar. Que legal, cara. Que legal, muito bom, cara. Eu falei disso num episódio, né? A gente trouxe uma menina que falou um pouco de psicoterapia, né? Tá. Ela falou um pouco mais voltado para arquitetura e eu entrei nesse tema. Que no começo, eu fazia mais pelo meu pai do que por mim. Quando eu parei de me forçar a querer agradar ele, porque meu pai ele é uma pessoa difícil de elogiar. Ele te elogia pros outros, mas não pra você. É que também vem da história, né, cara? Vem como é que foi. Meu avô era assim, né? Hoje ele tá um pouquinho diferente. Ele mudou porque eu chamei ele pra conversar. Sim, falei, cara. É o seguinte, né? Eu preciso entender se você tá gostando ou não tá acontecendo. Né? E aí eu mudei um pouquinho. Mas eu tinha essa necessidade de fazer as coisas pra mostrar pra ele, não pra mim. Sabe, eu vou fazer isso porque ele vai ficar satisfeito com aquilo. E hoje eu já não penso mais assim. Mas foi um processo. Que bom que você eu se tinha libertou esse gatilho disso, de cara. Infância disso. Tipo, eu tinha que chegar às 7 horas da manhã na empresa, porque senão ele vai pensar que eu não estou dando exemplo. Só que hoje eu tenho uma reunião online em casa às 9 da manhã. Se tá marcada a reunião com o fornecedor, com o cliente, com tudo mais, eu estou trabalhando. Mas eu tinha esse gatilho, que se eu não tivesse lá, né? Não podia ser. Aí eu tinha que me deslocar para fazer uma reunião que eu não precisaria. Perfeito. Me deslocar. Então, eu quebrei um pouquinho disso de mim. Porque você parou de fazer por ele e tá fazendo por você. Exatamente. Essa jogada virou tem um ano e pouquinho. Pela empresa legal, como um cara. todo também, né? Porque É. aí você tira essa trava de... Porque todo mundo, eu acho que não só você por seu pai ser chefe da empresa. Todo mundo tem isso com o pai, né, velho? Todo mundo quer mas é natural. provar pro pai alguma coisa. Só que cabe a gente mudar os comportamentos. Sim. Eu acho que esse é o ponto principal, entendeu? Então, acho que a gente repete muito o comportamento dos nossos pais, entende? Então, não que as moedas que eles nos deram não são boas, mas que tem moedas que a gente pode trocar. Exatamente. Concorda? Total. Pô, pra que eu vou ficar com aquela moeda que eu sei que aquela moeda é um peso? Cara, eu vou trocar essa moeda. Porque eu sei que eu não vou negar o presente que ele me deu. Eram as moedas que eles tinham para compartilhar com a gente, concorda? Sim. Mas eu sei que essas moedas, algumas eu posso abrir mão. Sim. Né? Só honra a história deles e de resto... Beleza. É isso. Hoje eu não tomo uma decisão pensando se ele vai gostar. Eu tomo uma decisão que é bom para a empresa, mesmo se ele não gostar. E às vezes ele não gosta. Sim, e às vezes não tenho dúvida. Falar. E às vezes eu falo, vai ser assim e não tem o que fazer. Não tenho dúvida. Porque não tem outro jeito. E você está recebendo as novas moedas, concorda? Porque a partir do momento que ele está deixando esse legado para você, para o seu irmão construir e para os seus outros irmãos, se forem para a empresa, continuar essa história, ele naturalmente já não está recebendo mais tantas moedas. Moedas não é dinheiro, entende? Moedas é conhecimento, é novas frentes, novas gestões, entendeu? Uma nova visão futura, né? Parte do negócio. Isso, né? E é natural, entendeu? O que vocês têm que fazer é sempre honrar.
entende? Honrar a história dele e que ela fique de alguma maneira viva, entendeu? Dentro da GD. Eu acho que esse é o grande movimento. A gente vem fazendo Né? isso, né? É? Eu acho que todo Né? filho, ele faz uma continuação dos sonhos do pai, né? Tem muita gente, claro, seu pai construiu uma empresa, está continuando, só que tem muitos pais também que não construíram isso e às vezes você fica olhando assim, você fala, não, pô, meu pai é tão dedicado e tal, mas não construiu. Aí eu vi um comediante falando isso esses dias, né? Que o pai dele era tão trabalhador tal, e ele que deu certo na vida, e depois que ele falou assim, não, depois que eu entendi que meu pai deu certo na vida, porque a continuação do sonho dele era eu. É isso aí. E ele falou que depois do pai dele morto, que ele foi olhar lá o histórico de tudo curtido, de todos os shows que ele fazia, de todos os posts que ele fazia, o pai dele era o primeiro a estar curtindo lá. Tem histórias assim, ó. Tem as histórias que o pai, meu cara, esforçado, o cara, meu, não abriu mão da família, lutou, tal, não sei o quê, e ele não aconteceu. E o filho É a continuação do sonho. é a continuação do sonho, então deu certo. E tem um outro caminho, é que os pais não cuidaram dos filhos, não tiveram próximo, não deram oportunidade, mas aí o filho, para vencer toda essa dificuldade aqui, para vencer todos esses traumas que estão aqui, o cara fala, eu vou vencer de qualquer maneira. Vou fazer essa porra dar certo. É isso. E vai. Entende? Então, a linha do tempo, se vocês pegarem histórias, são dois caminhos, cara. Sim. Entendeu? Mas de alguma maneira precisa honrar. Entende? Independente do que você passou, são as moedas que seus pais te deixaram. Verdade. E aí o que você vai fazer é trabalhar com que essas moedas caminhem, mas sabendo que algumas você precisa abrir mão. E novas vão chegar. E aí, quando vocês tiverem filhos, você vai entender que vocês vão passar pelo mesmo processo. Mas que você entenda que você pode melhorar. Só pra gente fechar, porque, puta, nós estouramos de tempo, eu nem sei contar, porque essa conversa aqui vai longe, né? Mas só pra compartilhar um poema pra vocês, tem assim, um monge contou esse poema há mais de 500 anos. O poema é assim: ando por uma rua, avisto um buraco. Caio. Não sei onde estou. Levo uma eternidade para sair. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Avisto o mesmo buraco. Caio. Levo um tempo para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Avisto o buraco. Caio, mas saio imediatamente. Capítulo 4. Avisto um buraco. Desculpa, ando pela mesma rua. Avisto o buraco. Atravesso a rua. Capítulo 5. Ando por outra rua. Então, acho que o grande lance é que a gente acorde quando a gente... Porque antes, assim, durante muito tempo da minha vida, eu caía no buraco e levava uma eternidade para sair. Pô, tá uma merda, mas tá quentinho, né? Deixa eu ficar por aqui. E ficava. Meu, levava uma eternidade para sair do buraco. Óbvio que a gente ainda cai no buraco. Mas, bicho, eu caio e já saio. Rapidinho. Então, a gente começa a aprender a navegar no máximo do 3 ao 5. Não volta pro 1 e pro 2, entende? Porque senão você é burro, entendeu? Porque muitas vezes, é óbvio que você se planeja, você tenta ter uma visão melhor. A experiência, né, Cássio? No auge dos seus 31 anos, né? Mas a experiência vai te dando uma noção para não cair naquele buraco. A partir do momento que você fica safo, porra, beleza. Caí, mas eu já saio e já me... novos buracos. Aí vem novos buracos. E já aprendi também a andar por outra rua, entendeu? Pô... Sei que se eu andar por aquela rua, eu vou cair no buraco. Você já sabe que vai dar no buraco. Pô, peraí, eu já vou atravessar. Então, acho que esse é o grande movimento, sabe? De empreendedor, você que tem uma oportunidade, tem a chance também de ganhar a equity da empresa aí, né? Nesse movimento aí que vocês estão construindo, cara, é batalhar. Mesma coisa o Matheus, né, cara? Pô, a empresa é dele também, cara. Imagina, a empresa dos seus irmãos também. Então, imagina... o que vocês podem transformar essa empresa, né, cara? É só seguir. Últimas considerações, Cássio, para o pessoal que está nos assistindo aí, cara. Cara, acredita no seu sonho e persista. Porque quem desiste é aquele que para de tentar. Fantástico, cara. Muito boa frase, cara. Isso, vai pra frente, que uma hora o negócio volta. Tem uma frase do Jota que ele sempre fala isso. O trabalho devolve. O trabalho devolve. Você pode não saber quando, mas ele devolve. Perfeito, cara. Muito bom. Rodrigo. Eu queria deixar uma mensagem para todos aí sobre o mercado imobiliário, de uma maneira geral. Acho que o mercado imobiliário, para mim, eu nunca imaginei que ele seria uma oportunidade como é. Você pode achar que você não vai gostar, mas só que também depende muito de você conseguir construir o ambiente que você quer trabalhar, de você construir as oportunidades que você quer ter na vida.
Então, acho que é isso. E valorizem o digital, porque se não fosse o digital, acho que Fantástico, muitas cara. das coisas que a gente tem feito não seriam possíveis hoje, né? Então, Matheus, cola aqui atrás do Rodrigo, só para dar a última consideração aí. chega aí, meu amigo. Chega aí, cara. Puxa o microfone um pouquinho. Tá na câmera, Matheus? Toca na pau, câmera cara. aqui? Bom, Vai lá. galera, acho que os dois aqui já representaram muito bem. Acho que é um pouco do que o Cássio falou, com um pouco do que o Rodrigo falou. Seja persistente e procurem oportunidades e tenha coragem. Porque aquilo que você falou, que a sorte bate na porta às 6 da manhã todos os dias, a sorte segue a coragem. Se você não tem coragem de se desenvolver, de ir pra cima, a sorte nunca vai bater na porta. Puta, muito legal. Matheus. Coragem não é ausência de medo, né? Coragem não é ausência de medo. Isso é muito bom, cara. Porque as pessoas acham que, sou corajoso, não tenho mais medo, né? Muito pelo Coragem contrário, é a né? capacidade de ir mesmo com medo. A gente começou a gravar, a gente tava tremendo no primeiro episódio. Hoje a gente dá risada, Sim. faz tranquilamente. Mas no começo era assim, né? Tinha que Então, tomar né, garrafa de cara? uísque no episódio pra conseguir fazer. O custo era mais alto por causa do uísque. Não é, cara? Exato, né? tinha que ter um Aham. Mas depois de 52 episódios, cara, o nosso projeto que começou assim, hoje ele vai para outras áreas que a gente nem imaginava. Então, Só cara, descobriu poxa. depois de conversar com 52 pessoas. Não, muito legal. 52 histórias de vida, 52 histórias de sucesso que te estão trazendo aí grandes... Muitos insights. Insights, E né, não cara? só insights, mas Né? ajudando a gente a crescer. E quantas coisas vocês podem aplicar na empresa de vocês? Muitas. Vocês Já ouvindo, aplicamos né? várias. Então, não é? Isso Dá é um pra gente fazer um mestrado- resumo depois de todos os aprendizados Não é? que a gente tirou É. de 54 episódios. Então, mestrado, doutorado, cara, né? Estive aqui com esses caras, são fantásticos. GD é a empresa, é a indústria e lojistas do mercado de móveis planejados. Além disso, eles têm um podcast Mi Casa. Está aqui o dado, está aqui a informação para vocês poderem acompanhá-los, esse podcast. Informação completa sobre o mercado imobiliário. Vale muito a pena se acompanhar esses meninos. Rede social, onde encontra você, Cássio? Eu não sou muito ativo na minha pessoal, mas Cássio V. Rossini. Tá. Rodrigo Macedo com 2 Ds, ou sempre estamos lá criando no podcast Mi Casa Legal. também. No Mi Casa é mais fácil. Matheus, A gente tá mais. puxa aí, Matheus. Puxa aí, Mate. É Matheus com TH, H Rossini. Legal. Mas no Mi Casa você encontra eles facinho. @Mi Micasa, é isso? Podcast Me Casa. @podcast Micasa no Instagram, certo? Spotify, no Amazon Spotify, Music, Apple Music, todo lugar. YouTube, né, cara? Pô, tá legal. Eu só quero agradecer vocês, cara, pela presença. Foi uma conversa, assim, fantástica. Aprendi muito com vocês. Me deixou renovado, mais jovem, né? Porque eu lembro, né, quando eu tava no início, a agência eu fundei em 97, então vamos falar em mais, são 25 anos. Estava na idade de vocês, 24 anos, entendeu? Quando eu comecei a Tagawa e me voltou no tempo, né, cara? Sabe? Fez eu com essa garra, com esse ímpeto que vocês estão, cara. Eu vou dizer que vocês me rejuvenesceram uns 10 anos. Obrigado por vocês estarem aqui, cara. Foi muito rico, cara. Muito bom mesmo. Foi uma experiência legal estar do outro lado. É verdade, né, cara? É isso aí, obrigado. A gente sabe a referência que você é no mercado imobiliário e pra gente também, sendo jovem, é sempre de muito aprendizado poder conversar com pessoas como você, que já são empresários há tantos anos. Então, tenho certeza que o que mais a gente tira de tudo que a gente faz no podcast são esses aprendizados que a gente tem, como a gente teve aqui hoje. Muito legal. E cumpri minha missão, conheci mais uma história de vida. E, claro, uma história de vida é como se você estivesse lendo um livro de A a Z. E foi o que aconteceu aqui com esses meninos aqui do Mi Casa. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, porque é um conteúdo muito rico. Eu sei que, de alguma maneira, você pode presentear algum amigo seu, algum conhecido, colega de empresa. Não importa, compartilhe, porque o Tagawa Cast tem conteúdos ricos para você. Falamos sobre estilo de vida, falamos sobre histórias de pessoas que chegaram ao topo e também falamos sobre mercado imobiliário, educação, mas o principal, levamos sempre um conteúdo de qualidade para vocês. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu.